Então eu ficava viajando o Brasil inteiro e fazendo entrevistas com esses quem tava fazendo a cena na época. E literalmente todo mundo, assim. Fazia o Mano Brown, mas fazia o mano que tava no primeiro disco. Então eu fiz muita coisa dos primeiros. Tipo assim, é isso que eu tava falando. Primeira entrevista, provavelmente, do Criolo com o Pacto Latino, a gente que fez. Primeira entrevista Sabotagem, foi eu que fiz. Primeira, antes da Coperi, foi. Fala aí, rapaziada, mais um Urban Cast na área, eu e Ti Franco aqui. Hoje eu vou trazer um convidado muito especial, vou tomar até um fôlego aqui para conseguir ler a abertura, esse currículo dele, hein? Nosso convidado hoje, ele faz parte, ele é um dos arquitetos da cultura hip hop no quesito comunicação. Em 1999, ele foi editor e tocou de frente a uma das maiores revistas de hip hop do Brasil, a Rap Brasil. Desenhista, além de jornalista, em 2006 lançou um HQ chamado Os Inimigos Não Mandam Flores. Em 2010, ele iniciou sua trajetória no site Catraca Livre, onde hoje ele é sócio e é diretor de audiovisual e projetos. Desde 2010, ele vem desenvolvendo sua carreira paralela ao jornalismo, tocando com os quadrinhos também, e trabalhou em vários veículos de comunicação já, Folha, Estadão, Veja, entre tantos outros. Ganhou também o prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo em 2013, com a reportagem Meninas em Jogo. Tem mais, hein? Calma aí. Em 2016, ele foi para a França para lançar 3 livros. Não vou dizer o nome aqui, porque tem a minha em francês aqui, eu não vou gastar o meu francês. Depois a gente pergunta para ele. Em 2017 ganhou mais um prêmio, Amico Ron, na Itália. Em 2018 lançou seu primeiro livro solo, intitulado Raul. Estou com ele aqui, a gente vai falar sobre ele também. 2011 a 2020, diversas animações e ainda uma das animações no documentário do Emicida, que está na Netflix, Amarelo. Ganhou mais prêmios em 2021, Prêmio Ciência e Saúde, na categoria falando sobre o Covid nas periferias paulistas, onde concorreu com mais de 672 pessoas do mundo, muito top. Desenvolveu agora também, finalizando as animações com o Mano Brown, do projeto da Bug Nipe. Com vocês aqui a trajetória fantástica do meu amigo Alexandre de Maio. É isso. Pô, e aí, pessoal? Tá maluco, Pô, obrigado aí pelo convite. Muito, muito legal aí também. Acompanho você, né? Desde o começo de toda essa história aí. E, pô, muito legal aqui estar trocando ideia, o que vocês abordam, os conteúdos que vocês têm produzido, é muito bacana. Então, bora trocar ideia aí. Vamos lá, então vamos começar, né? Lá, como eu sempre digo, começar do começo. Né, eu já vi essa daí, eu ia anotar pra gente rever algumas coisas, discutir, mas ela soa bem, é legal. Eu gosto, uma redundância meio maluca, né? Vai bem, começar do começo. Vamos embora. Rap Brasil. Rap Você, Brasil. pô, foi que tocou no principal. Se tiver mais de 30 anos. Você ouviu falar da Rap Brasil, né? Como que você chegou na ideia de fazer uma revista chamada Rap Brasil? Cara, foi muito menos de algo planejado, porque eu nunca me planejei antes disso de fazer jornalismo. O meu sonho, na verdade, ali no começo era... eu tinha visto o rap tava explodindo em São Paulo, então Racionais, Sistema Negro, Câmbio Negro, e aí pra mim, quando eu tava com 16, 17 anos ali vendo o rap estourar, e eu já gostava de quadrinhos, só que eu não gostava dos quadrinhos de super-herói, enfim, eu queria fazer algum outro tipo de quadrinhos, e eu vi o rap usando a arte pra falar de problema social, de conscientização, então... Puta, me inspirou muito o lance do rap. E o que eu fiz? Eu peguei e fiz um quadrinho que falava de violência da região que eu morava, de uma bala perdida. Você já desenhava nessa época desde moleque? Eu sempre desenhei desde moleque. Então comecei a desenhar em casa, desenhava pra um amigo pro pai de alguma amiga minha. Fiz algumas coisinhas pequenas de quadrinhos e fazia em casa ali e tal. Mas eu tava naquela fase que eu já tinha feito uns super-heróis, não gostei, não era aquilo que eu queria. E aí quando eu vi o rap...
Falei, puta, dá pra fazer arte de protesto, puta, eu gosto muito disso aí, tá rolando. Queria entrar nesse rolê e eu comprava as revistas gringas e tinha os quadrinhos e umas matérias no final dos artistas. Então eu falei, puta, vou fazer um quadrinho de rap, eu vou quadrinizar algumas letras de rap. Então você tinha algumas letras de rap que são roteiros prontos de quadrinho. Então, por exemplo, eu tô ouvindo alguém me chamar do Racionais. Sim. Eu fiz esse quadrinho. Eu tô ouvindo alguém me chamar, além de ser um roteiro muito foda, porque ele vai contando a história do cara, sim, é um roteiro super complexo, porque começa com ele morrendo, aí ele começa a lembrar tudo o que aconteceu. E os batimentos. Até arrepia de falar, porque é uma puta letra do Brau, puta letra, que é um puta roteiro contando uma história real. Então eu fiz uma história que aconteceu onde eu morava, peguei uma letra do Brau e de Consciência Humana, fiz um quadrinho e falei, puta, no final eu vou pôr matérias de rap, porque na época, o que acontecia? Você ia ler a Folha, era matéria preconceituosa, com os nomes errados. Sim. Tipo, era incompetente, era preconceituoso, era umas merdas as matérias que saía geralmente do rap. E eu falei, puta, dá pra pôr quadrinho e isso. E fiz um boneco, que é né, você imprime ali preto e branco. E fiquei com essa ideia na cabeça, mas eu não tinha nenhuma perspectiva, assim, porque eu tinha largado o colegial. Caraca. Tava meio assim, fazendo uns panfletos pra dentista, umas paradinhas assim que eu aprendi a fazer, mas eu não tava assim, meio sem emprego, tava fudido, assim, tipo, totalmente fudido. E aí eu fiz esse quadrinho pensando, falar, puta, de repente eu consigo lançar isso na banca. Comecei a ir nas editoras. Comprei a revista Raça na época, umas outras editoras, fui atrás. Tomei uns putanão, que os caras falaram, não, revista de rap, mano, nada a ver. Bagulho de bandido. Era esse rolê na época, né? Sim. E aí, quando eu peguei e falei, como eu tava meio desistindo da ideia, eu peguei e mandei pelo correio pro Racionais, porque tinha o endereço deles no disco. Sim, tinha mesmo. E aí o Ice Blue me ligou. E era uma época que meu pai tinha vendido a casa que a gente morava e tinha comprado um boteco na praia. E eu tava assim, trampando com ele no boteco. E o Ice Blue me ligou. Ô, mano, chegou um bagulho aqui pra mim. E o Ice Blue já era o Racionais, vendendo 1 milhão de discos. Não, peraí. Fechando o Yo da MTV. Tocou o telefone, você botou Ice Blue falando com você no telefone. Porque era tipo assim, eu peguei o CD do Racionais, tinha um endereço atrás. Sim. Eu peguei o quadrinho. Mandou. Tava numa depressão assim, fodida, trabalhando no boteco, tipo, com espingaiada. Aí eu peguei, rasguei um papel, pus meu telefone e falei, mano, se achar da hora, assim mesmo, tipo, se achar legal, da hora, me liga e tal, tá meu telefone aí. Mandei no correio. Esqueci até, tipo, expectativa zero. Eu falei, mano, não vai, isso aqui. Mas era a última cartada que eu tinha. Porque, mano, eu já tava. Aí eu tinha saído desse boteco, tava trabalhando numa oficina mecânica, sabe? Eu tava, mano, assim, numa merda. E aí o S Blue me ligou. Aí eu, puta, deu aquela tipo, caralho, mano, o que tá acontecendo? Aí o S Blue falou, mano, cola aqui em casa, gostei do bagulho que você fez, vamos trocar uma ideia. Aí eu colei na casa do S Blue, num predinho que eles moravam lá, e era Racionais, que é isso, tinha vendido 1 milhão, também a gente via, era o grande, puta, era o sonho. Só de ter ido já era meu sonho. E aí o S Blue falou, mano, isso aqui é muito da hora, falou umas coisas dos desenhos e tal, falou, mano, eu vou atrás de editora, que a gente tem uns contatos e tal. Aí eu falei, beleza. Só que eu percebi que, assim, ele... Tipo assim, os caras não tinham muito contato com a editora, não era o rolê dos caras. Os caras é músico e tal. Eu tentei ir atrás, tomei uns não. O que eu fiz? Eu fui na galeria. Falei, mano, a minha última... Porque eu vi que do Ice Blue talvez não ia sair nada. Em si ele gostou, mas talvez não era o rolê dele, né? Não tinha contato pra isso. Aí eu fui na galeria, não conhecia ninguém, fui com esse mesmo boneco... Olhei assim a menor loja que tinha, que era um mano que ele não tinha loja, era só um bagulho assim com uma madeira e as 2 camisetas na parede, que era o mano da Confusão. E aí eu vi os 2 mano ali, que eu falei, mano, eu fiquei com vergonha de entrar nas lojas, né? Então eu vi os 2 ali que já estavam no balcão, falei, o que eu fiz? Aí ele, caralho, olhou, puta que da hora. Chamou o mano do Tribunal Popular, aí o KLJ tava passando, os caras chamou. Olha o que o mano fez aqui, pô, os caras, caralho, da hora. Aí os caras me deu um contato de um cara da Scala, que fazia uma revista chamada Negro 100% e uma revista de patins e tal. Falei, o cara me entrevistou, os caras do Tribunal Popular. Falou, do Tribunal MCs. Os caras falaram assim, mano, os caras me entrevistou, fala com esse cara aí. Aí eu fui falar com ele. E esse cara também já tinha umas revistas, tava meio desgostoso da vida, me mandou falar com o dono da Scala. E esse cara, dono da Scala, me mandou para um outro estúdio que fazia pôster.
que já tinha me dado um não. E eu, caralho, mano, não vou falar com esse cara já não quer nada. Aí eu voltei pro cara lá da revista, que já tinha essa revista, né, 100%. Falei, mano, vamos tentar, não sei o que. Ele falou, ele também tava numa fase que ele tava querendo começar alguma outra coisa. Ele falou, puta, vamos aí então. Ele não tinha muito nada a perder, era um cara que tava recomeçando. Tava ali recomeçando no estúdio e tal. E ele falou, mano, bora fazer. Eu acho que eu tenho um esquema pra fazer, igual eu fiz a revista minha de patins, que teve uma época que veio uma febre do patins, do skate, tinha várias revistas de skate, então tinha um formato de revista urbana, de cultura urbana que funcionava, né? Sabe? As revistas underground de cultura urbana, que era a revista de patins, uma revista de skate. Tinha Fluir, de surf. Isso, tinha de surf, tinha alguns modelos que funcionariam ali. E aí o cara da editora virou e falou pra mim, olha... 16 páginas de quadrinho que eu queria, mais 10 de matéria é pouco. Inverte, faz mais matéria, porque a gente precisa de uma revista pra banca. Eu falei, pô, da hora, vai dar pra fazer mais matéria ainda. E aí comecei a correr atrás. O Marcos Rebelo, que é esse cara, ele tinha outras revistas, eu sabia fazer. Ele tinha uns 40 e poucos anos, 50, eu tava com 20. E eu não sabia nada. Fotos e tal, eu sabia meio zero, eu sabia diagramar. Eu achava que sabia, como eu lia muita revista, achava que sabia escrever e achava que sabia, assim, o que era importante pro hip hop, dos 4 elementos, que eu ouvia Taíde, eu já percebia que, tipo, o rap não era só o rap, mas ainda era muito distante, assim, eu não conhecia ninguém efetivamente ali. E eu tinha só 20 anos, então o cara aceitou também trabalhar com um cara que não sabia, ele foi me ensinando. E aí a gente lançou o primeiro número, e o esquema que era? Vamos nas marcas de roupa, vende um anúncio a R$2.000 e fala que o cara só precisa pagar a gente quando a gente trazer a revista. E aí eles juntamos tipo uns 20 mil, uns 15 mil na época. Metade ficava com a editora e a editora ficava com toda a venda, mas publicou a revista. E a editora, a Scala, ela tinha medo do bagulho do rap. Então eles falaram, não vamos publicar pela Scala, vamos publicar por outro selo. E a Rap Brasil número 1 saiu pela Canaã, que era um selo meio pornô deles. Ô, louco. Cara. Porque os caras falaram, não, bagulho muito estranho, esse bagulho de rap é meio estranho. Juntar as marcas. Você lembra quem foi a capa, assim? A capa foi os 4 elementos. A revista ia chamar Hip Hop Brasil. Só que a gente começou a perguntar na rua e as pessoas não sabiam que era a palavra hip hop. Eu nunca tinha ouvido falar na vida. Sim. Então a gente pôs o nome de Rap Brasil, mas aí eu falei, não, a primeira capa era simbólica, os 4 elementos. Taíde DJ 1, o Moisés Jabaquara Breaks e o Marconi, que representava o grafite, mas também representava a nova geração. Sim. Ele tinha 19 anos e tal. Então a gente fez a capa e todo o nosso trampo depois, que evoluiu para outras revistas, sempre foi... Era uma época que a gente estava explicando o que era o hip hop. Então era muito importante ser militante. Era muito didático, explicar o que era a dança, qual que eram os elementos e tal. Então, e aí quando saiu o primeiro número, que eu não sabia o que estava fazendo, porque eu fiz uma revista das coisas que eu achava que era legal. Eu nunca tinha visto a The Source, por exemplo. Eu fui ver depois. Entendi. Mas era assim, pra mim era fácil de... Como eu lia muita revista, eu sabia que a estrutura era entrevista, sessão, tal. Eu gostava muito de revista. Eu vivia em banca por gostar de quadrinhos. Eu era meio um viciado em banca, porque a banca era a internet. Da época... Eu tinha muita revista também. Se você quisesse se informar, do mesmo... Porque é muito pra nova geração, é igual a gente fica hoje no celular vendo coisa. Você ia na banca ver coisa, que era o único lugar... que ia ter uma informação mais plural. Porque se você fosse na biblioteca, era uma coisa muito engessada, mais histórica, e a televisão era aqueles esqueminha. Sim. Então você queria alguma coisa diferente, saber de rock, saber de um hit musical, era a banca, né? E aí nasceu a primeira, e aí, mano, quando saiu a primeira, explodiu, porque não tinha internet, vendeu... Na época saiu na Veja, saiu um monte de lugar, vendeu, tipo, os caras vendiam mais que a Trip. Era um bagulho que explodiu no Brasil, caraca. Porque não tinha informação. Então quando ela bateu nas bancas fora de São Paulo, principalmente, esgotava na hora. Tinha uma demanda reprimida, né, cara, na verdade. Sim. Uma dúvida, assim, que eu sempre tive, que eu passei por uma parada, assim, e eu sempre quis perguntar isso pra vocês, assim, né? Como foi a entrada no meio do rap?
Eu lembro, por exemplo, que eu fui entrevistar um cara... Ainda mais pros caras brancos. É. Era foda. Eu fui E novo entrevistar também, vai. Eu fui entrevistar Não, as duas cara... coisas. Jovem. Juntava as duas coisas. Eu fui entrevistar um cara que eu vou trazer ele aqui, eu já falei com ele, e eu vou deixar essa história pra falar com ele na frente dele. Que ele chegou, tava eu e o meu sócio na época, ele chegou e falou assim, eu não vou dar entrevista pra você, vou dar entrevista só pra você. Não, porque eu não vou falar com você. Porque eu era branco, o meu sócio era preto. E aí ele falou, só vou falar com ele. Então, assim, isso foi um trabalho muito grande, que eu tive que passar por isso, na verdade, no hip hop, né? Então, assim, desde quando eu entrei no hip hop, que a gente ia no Santana Samba de quarta-feira, pra eu ser aceito, eu, meu irmão, o Freitão, tem uma história clássica, até só abrir um parênteses para vocês entenderem como que era, né? Lá atrás e como é hoje, né? Hoje você vai num show de rap e não tem problema nenhum. Mas antigamente, para você ir num show de rap, era algo impossível, né? O branco ir num show de rap já era algo, assim, difícil, né? E para eu ter uma aceitação no meio do rap mesmo, que era a época do Sindicato Negro, que foi um pouco antes ali da Rap Brasil, eu fiz uma macarronada em casa. Uma macarronada foi basquete. Pouca, né? Basquete na quebrada, e foi todo mundo jogar um basquete, depois a gente foi pra macarronada e foi pra um lugar que você deve lembrar que acontecia, que era um baile da Zimbábue, que chamava Cheiro do Povo. Sim. Que era na Engenheiro Caetano Álvares. O lugar chamava de Cheiro do Povo. Caraca, na Engenheiro. Que era de forró no sábado e de domingo era a Zimbábue, a Zâmbia que fazia. Então, pra mim, entrar, eu tive essa... Pô, foi um trabalho de network ali com a galera muito foda, assim. Como que foi a sua entrada... Cara, com os caras? Eu tive assim, eu posso falar que eu tive zero problema desse tipo, assim. Quando eu comecei, eu acho que assim, o rap não tinha uma revista, então eu já cheguei mostrando uma ideia de uma revista, então talvez isso me fez, porque assim, eu sempre percebi que assim, nunca teve problema de brancos estarem no rap. Tinha problemas de brancos que não eram da cena, querer entrar do nada no rap, e aí era muito mais criterioso, mas... Com certeza. Quando você mostrava que você era do meio, tava ali, puta, suave. Nunca existiu de tipo, os caras discriminar porque, você essa situação que você falou assim de, porque você é branco, não vou dar entrevista, nunca aconteceu comigo. E pelo contrário, assim. Essa vez, assim. Acho que pra mim foi muito ao contrário. Eu tinha muito medo e receio por não ser mesmo, assim, não tinha nenhum amigo do meio e tal, então a gente colava de cara dura mesmo nas festas. Pra, tipo, com o boneco da revista, eu colava, o Gog vai fazer tal show. Colava, esperava o Gog acabar o show, dava um jeito de mostrar pra ele. E aí quando o pessoal... Porque todos os meus primeiros encontros com os artistas era já com boneco de uma revista. E na época não existia, então todo mundo falava, caralho, essa ideia é legal, hein, moleque? Pá! Todo mundo meio que me abraçou no começo, assim, e depois que saiu o primeiro e o segundo número... Aí ficou fácil. Né? Aí ficou muito fácil, porque ela era um objeto, né? Então virou um desejo de todo mundo ser capa. Sim, então, é isso que eu falei, de tipo assim, que eu não sabia o que tava fazendo, porque em muito pouco tempo, é como... Pra mim, eu me identifico às vezes muito com... É como um moleque novo que estoura na música. Aconteceu um pouco isso comigo na época. Porque eu não esperava, não era um cara super politizado e tal, apesar de tentar entender o que estava acontecendo. Mas, por exemplo, o cara era branco. Apesar de ter, assim, meu melhor amigo ser negro e aí eu perceber algumas coisas, mas não era a minha vivência. Quando eu comecei a entrar no rap, logo no começo, eu já fui, eu consegui fazer a capa com o Taíde falou, pô, da hora, não sei o quê. Colei na RZO com os caras, da hora essa ideia da revista, tal, cola aí. Então, tipo, o rolê todo, ele já começou pra mim muito bom nesse sentido. Eu lembro de ir no primeiro show do Gog, esperar ele chegar. Esse é o que eu queria perguntar. E aí ele não tinha revista, não tinha nada, então não sabia quem eu era. E a gente era muito novo, 20 anos, e os caras já era o Gog. E dá a mão assim, apertado, olhando a bolinha do olho, assim, mano, que bagulho é esse que você tá fazendo? E qual que é sabe o peso disso aí? Só que aí os caras olhavam, tinha os 4 elementos, pá, então tava... Sei lá, nas primeiras vezes que eu mostrei, o pessoal curtiu o que tava ali. E a proposta. Então, e aí depois que, saiu a primeira, logo o bagulho deu uma certa explodida, assim, porque todo mundo do rap depois queria estar lá. Então, pra mim, acho que o pessoal conseguiu reconhecer rápido essa coisa de, tipo assim,
puta, é um cara branco, mas tá contribuindo fazendo um bagulho. Porque eu queria muito participar do movimento, eu não cantava, eu não era grafiteiro, apesar de desenhar, mas não era grafiteiro, eu não dançava e não era DJ. Então, assim, meu jeito de contribuir era fazer a revista. E eu, assim, era a minha vida ali. Então eu abracei muito isso e fui abraçado, assim, pelo rap, pelo RZO. Eu tive mais dificuldade, porque assim, né, na época que a gente começou, né, com o Real, porra, não tinha celular. Então, o pessoal na periferia, né? Não tinha internet, não sabia o que era. A internet, né? Então, eu lembro de... Até com o Primo Preto que teve aqui, eu achei esses dias até... Acho que até não comentei com o Thiago, que eu registrei a primeira vez o domínio da Rap Soul Funk. Aí eu achei o papel da Registro BR em casa, cara. Caraca. Aí eu mandei foto pra ele e falei assim, primo, olha isso daqui. Porque não tinha, né? Eu mesmo, com uma redação, fazendo uma revista, eu fui ter internet na redação em 2006, 2007. Eu mesmo não tinha internet. É isso, tipo assim, acho que era muito diferente. O seu trampo era muito pioneiro na mídia que você tava fazendo, né? E a minha não, já era... ter uma revista, estar na banca já era o lugar na época. Então, numa época que só tinha revista de mulher pelada na banca ou de política. Não tinha um jovem negro de periferia falando alguma coisa na banca. Não tinha esse espaço. E quando começou a ter... Então ganhou uma proporção assim muito grande e rápido. E era um veículo reconhecido na época. É diferente de fazer internet naquela época, né? E as matérias e as capas foram fluindo normalmente. Tipo, os caras foram te procurando. Normalmente, vendo, não, era assim. Ou vocês tiveram que correr atrás, estão precisando de tantas páginas. Não, foi um pouco ao contrário. Todo mundo queria sair na capa. É o que eu tô pensando. Era mó BO escolher a próxima capa. É o que eu queria chegar. Todo mundo queria sair. E o rap assim, era fora rap, o né? Taíde e o Racionais. Alguém chegou e falou: e aí, mano? Eu sou a próxima ou não sou? E como o Cascão mesmo. O Cascão do Trilha Sonora do Gueto. Te ligou também. Acho que a gente ia fazer. Era quando a gente ia fazer 5 anos da Rap Brasil. Top. E o Trilha Sonora do Gueto tava estourado naquela época. Sim. Só que a capa de 5 anos eu tava reservando pra ser o Mano Brown, que ainda não tinha sido. E o Cascão tava louco pra ser a capa também e tal. E fazia o sentido porque o Trilha tava ali junto com alguns grupos da época. Eram os grupos ali. Tinha uns 3, 4 grupos na época ali que eram os grupos que estavam mais estourados, faziam mais shows e o Trilha era um deles. Sim. Só que o Cascão, mano, ficou meio puto na época. A gente ficou meio assim, que tipo, porra, eu acho que agora era o momento de eu estar na capa. Caraca. Aí eu falei, puta, não dá agora, porque o Brau não tinha confirmado ainda. Tanto que depois o Brau confirmou, aí ele falou, aí ele entendeu e saiu uma matéria dele nessa edição. Irado. E depois ele foi capa umas edições depois. Top. Mas era difícil administrar. No começo, eu não sabia, porque eu era um moleque, mano, tava fumando na esquina, depois tava fazendo uma revista. Então, tipo, não teve uma faculdade de jornalismo, ou eu vim de uma família de jornalistas e a coisa toda... você vem assim, sabe, entendendo como funciona, de tal, isso, que você tá meio ambientado. Não, eu fui jogado num bagulho, e aí comecei a perceber o peso que era falar sim ou não pra uma matéria, porque pra muitos grupos era o único veículo que ia dar... Sim. Um aval que ele ia poder mostrar pra família muitas vezes e falar, mano, o que eu faço tem algum valor. Futuro. Tem Verdade. algum valor, porque Caraca. não era visto. Então tinha um peso muito grande. E a gente tá falando de muito diferente de hoje. 99% dos artistas moravam em barracos, em periferias, não tinha o que comer em casa. Então era uma cena muito diferente. Isso tinha muita importância também. Então eu fui aprendendo ali meio a administrar esses egos e assim... Racionais, eu tinha que ir atrás, porque já era Racionais daí, já eram os grupos. Os outros grupos, assim, ficava muito mais fácil essas da capa, mas teve 1000 tretas, já teve... Mano, já quebraram a porta da redação, já foram armados no estúdio, a gente já fez já aconteceu 1000 tretas, Nossa. assim, do rap, de administrar aquela época e fazer jornalismo e... coluna de lançamento de disco, enfim, tinha... Imagina. Então, o cara vai lançar e quer ir na capa. Era legal, mas era tenso, assim, porque você tinha que administrar várias pressões de vários lados, aí era o rap carioca. Aí o que eu fiz foi... Era um mantra meu, se o cara tivesse a mínima estrutura, eu ia pra cidade, e aí ia pro Rio de Janeiro, entrevistava, mano, 35 grupos. Eu vim em São Paulo, entrevistava todo mundo, era Zona Leste, Sul, não tinha isso. Então eu tinha amizade em todas as regiões de São Paulo.
e tentava colocar o maior número de pessoas possível dentro da revista. E a capa era o grupo que a gente escolhia do momento, mas dentro tentava ser representativo. Então, eu fiz matéria no Brasil inteiro. Que top. Então tem o Grupos do Maranhão, aí tem uma edição especial em Porto Alegre, que eu entrevistei 38 grupos de lá. 38 grupos naquela época? Naquela época. Tem matéria em Goiânia com 12, 15 grupos. Olha. Então eu ficava viajando o Brasil inteiro e fazendo entrevistas com esses quem tava fazendo a cena na época. E literalmente todo mundo, assim. Fazia o Mano Brown, mas fazia o mano que tava no primeiro disco. Então eu fiz muita coisa dos primeiros. Tipo assim, é isso que eu tava falando. Primeira entrevista, provavelmente, do Criolo com o Pacto Latino, a gente que fez. Primeira entrevista de Sabotagem, foi eu que fiz. Primeira, antes da Cooperifa existir, eu já tinha feito matéria. O Sabotagem chegou a ser capa? Chegou. Eu tô recordando dessa capa. Acho que ele já com as tranças, aquela foto bem clássica dele. Quando o X tinha passado, tava num auge, assim, muito grande, e tinha lançado o disco dele novo. E aí foi uma capa, o X e o Sabotagem. Porque o Sabotagem ia lançar, o disco dele tava saindo. E a Sabotagem eu já tinha acompanhado toda a ascensão dele. Porque eu fui nos primeiros shows dele da RZO. Aí eu acompanhei. E eu virei meio amigo do Sabotagem porque tava todo mundo tentando ajudar o Sabotagem. Então a gente pegava e o anunciante da revista de marca de roupa falava, arranja um rapper. A gente, ô Sabotagem, vem cá. Top. Então a gente tinha um programa de rádio, a gente tinha um festival, então o Sabotagem às vezes estava lá entrevistando a RZO, fazendo uma matéria com ele. Aí depois estava fazendo foto com ele da marca de roupa. Aí no outro dia estava levando ele pra rádio. Aí no outro dia estava levando ele pro festival. Aí no outro dia a gente estava se trombando num show. Aí no outro dia nós estava indo só fumar um mesmo na casa do Sandrão. Então, e ele estava num momento muito parecido com o nosso, porque ele era um pouco mais velho, mas ele estava estourando no rap naquela época. E a revista também estava em ascensão e ali começando naquela época. Então a gente era do mesmo rolê, assim, de SP Funk, Sabotagem, SNJ. Era a galera que tava começando, assim. Era o Sidoca da época, era a molecada da época. Era a molecada que tava bombando na época. Louco, e a gente, como revista, tava ali junto. E a gente tinha tudo a mesma idade. Já não sabia o que era rolê e o que era trampo, assim. Era um bagulho que não tinha mais... Era um rolê só, assim. E aí você falou do Sabotagem. Eu tinha anotado aqui pra falar do Sabotagem e de um outro cara, assim, que você conviveu com todas as grandes mentes do hip hop, isso é fato, assim, todos os artistas, todos os caras muito importantes, né? E aí hoje, eu dando uma checada no seu Instagram, você conviveu, entrevistou várias vezes, a gente teve junto também em vários momentos, além do Sabotagem, com um cara chamado Preto Góes. Ah, sim. Que foi um cara extremamente importante pro hip hop, pra cena política do hip hop. Que morreu numa fatalidade num acidente de carro. Então eu queria que você falasse assim, você falou agora da convivência com o Sabotagem e queria que você falasse um pouco da convivência com o Góes, assim, nesse lado político dele, que ele foi um cara do Maranhão que estava escrevendo um livro dele que era... Ele falava de Sociedade do Código de Barra. O Preto Góes era um rapper do clã nordestino. Só que era a vanguarda do pensamento mais avançado político da época, o clã nordestino. E em especial o Preto Góes, porque ele participava de discussão de política pública e tal. Então tem uma história muito legal com ele, assim, que... Primeiro ele chegou como o clã nordestino, letras muito politizadas, os primeiros rappers do Nordeste a trazer ali um peso maior nas letras e num trabalho mais consistente de um disco pronto e tal. E aí eu peguei todo esse momento que eles chegaram em São Paulo e começaram Racionais, alguns grupos começaram a ajudar eles a se divulgar. E acompanhei ali, o Preto Góes estava escrevendo um livro, ele estava junto com o Juca e com outras pessoas, indo em reuniões políticas para bolar um prêmio de hip hop, que depois que ele morreu, ficou lá, demorou um tempo, mas quando a Dilma estava presidente em 2011, esse prêmio aconteceu, chamou Prêmio Preto Góes e distribuiu 2,3 milhões de reais para agentes do hip hop do Brasil inteiro. E foi um bagulho que ele construiu. Aí eu fui participar da comunicação, me chamaram para fazer a comunicação juntos, desse prêmio. Eu falei, puta, eu quero entrevistar o ministro, o Juca, para falar do prêmio.
E o pessoal ainda da assessoria do ministro falou, pô, mas acho que ele talvez não saiba exatamente e tal. Aí eu cheguei na reunião com o Juca, falei, pô, fala do Preto Góis e tal. E falei, mano, o Preto Góis tava comigo, a gente pegava o busão junto, a gente ia pra discussões de política pública. Então foi muito louco, assim, ver que é um cara que morreu muito cedo e foi uma pena, mas que deixou um puta legado foda, virou um prêmio, que virou 2 edições do prêmio. Chegou 20 mil reais de prêmio pra um cara do Maranhão, que é um b-boy, que ajudou a construir a cena e que nunca viu dinheiro do rap, foi por causa do Preto Góis. Então ele ajudou e, putz, seria um cara foda se tivesse... são os dois caras, eu quis comparar os dois, porque foram dois que foram muito cedo da cena. Sim, foram meio na mesma época. Se os dois tivessem hoje, muita coisa poderia ter acontecido diferente. Eu acho que a gente tem um herdeiro disso tudo, pra mim, é o Preto Góis, o Preto Zezé. Que eu ia falar, que o Zezé... Preto Zezé é meio fruto desse núcleo Exatamente. ali. Que eu lembro, tem até, a gente tá tentando acertar a agenda para trazer o Zezé aqui, né? Porque eles tinham, na verdade, uma concorrência ali, né? Naquela época, eram grupos grandes do Nordeste. Grupos grandes do Nordeste e tinha aquela coisa, né? E aí eu lembro do dia que o Góis me procurou para mim fazer o site deles. Eu tava na galeria esse dia. O Góis me procurou. Eu não sei como o Zezé ficou sabendo. O Zezé ligou no meu celular. Como você vai fazer? Você não pode fazer, você tá com a gente. Aí acabou que o Zezé hoje é uma das grandes lideranças do país, né? Hoje é presidente da CUFA Mundial, grande parceiro. A gente tá tentando acertar a agenda. Que era hoje esse a agenda tipo de liderança, o Preto Góis. Ele ia ser esse tipo de cara, sabe? Caramba. Que é o Preto Zezé. Hoje ele tava... O Preto Zezé veio depois, numa outra construção, mas o Preto Góis já tá até mais avançado. Aí falando, tipo, se ele tivesse hoje, ia ser desses grandes líderes políticos com uma... Se você ler o livro dele, A Sociedade de Código de Barras, ele já tem uma puta visão sobre política pública, sobre diferença social. Sim. É uma bela dica de leitura aí, pessoal. Exatamente, fica a dica aí. E aí a revista chegou ao fim. E chegou um momento que o rap brasileiro... tipo, entrou no limbo, vamos dizer assim, né? A revista terminou... Uma entre-safra ali do rap. Entrou no limbo. A revista terminou, na sequência eu saí do Real Hip Hop, o Real Hip Hop foi também acabando ali, o Bocada Forte também foi diminuindo o ritmo, Rap Nacional ali que ficou ainda um pouco com o Mandrake. O que aconteceu naquele momento? O que você acha que... Análise. Eu acho que teve uma análise. Eu faço uma análise de mercado que, assim, um pouco antes disso, o hip hop ele criou as posses, ele criou um sistema. A ideia do hip hop era ser um sistema independente. Então, os grupos montaram seus estúdios, montaram suas gravadoras independentes, montaram as rádios comunitárias e montaram suas lojas pelo Brasil. E um grupo de quebrada conseguia vender 100 mil CD, ganhar R$1 milhão, sem passar por nenhum grande conglomerado internacional ou estrutura fora, apenas com a estrutura do próprio hip hop. E a gente foi trabalhando nisso. Tem até uma capa da Rap Brasil que foi sobre isso. A gente chegou no momento que a gente tinha como divulgar a música de forma gratuita ou muito barata. A gente tinha como distribuir o produto e ser sustentável. E isso, quando a gente montou esse esquema era muito profissional e a coisa estava toda andando no Brasil inteiro, vem o fim do CD e a música digital sem monetizar. E isso quebra a perna do sistema que o rap nacional tinha criado de como se sustentar. Uhum. E vem um novo momento que os grupos não estão preparados para esse mundo digital, e mesmo se tivesse, demorou muito tempo até chegar a época do Spotify e ser algo monetizável com a música. Então, de repente, você tinha controle da produção, tinha controle da distribuição do seu produto, você tinha controle do público. De repente aquilo tudo cai, o produto some e entra um produto que você não tem como monetizar. Lembra como que era a internet? Sim. Criolo lançou o disco dele de graça. A gente passou um limbo, e aí é isso, quando você tira toda a estrutura financeira do rap, mano, isso afeta a produção artística, afeta a vida das pessoas. E aí é essa entre-safra que eu acho que aconteceu, sabe? O produto música, que era o produto comercial mais forte do hip hop,
ele tomou um puta baque e demorou muito tempo até as coisas, né, agora hoje em dia voltarem ao mínimo normal, assim, de Como que era o nome dos programas? Napster, né? Começou com o Napster começou, né? Que de baixar as músicas quebrou a e tudo indústria. mais, MP3. Porque é isso, tipo, tinha o Napster, mas é isso, todo mundo trocava os arquivos, não tinha uma plataforma que você conseguia ouvir a música, né? Talvez tinha o MySpace, foi o comecinho de isso que começou, tentar mas não ser tinha monetizável. mas também não tinha perspectiva de monetização. Essa era. Esse cara ia conseguir colocar a música dele lá também, ia ter que ter um cara... Então isso quebrou muito todo um movimento muito grande do Brasil inteiro, de grupos locais, de uma estrutura que tinha sido montada. A virada, vindo nessa sua análise, que eu não tinha feito, aliás, vindo nessa sua análise, o mercado, na verdade, voltou quando a galera independente voltou a fazer o CD e fazer o CD prensado ali em casa, novamente, como foi o fato do MC, da Kamal. E distribuindo. E fazer distribuição na porta dos rolês. Mas assim, mesmo Emicida, mesmo nessa época, o CD virou um marketing e não uma fonte de renda. O Emicida não conseguia ganhar dinheiro vendendo CD a R$1. Sim. Ele foi ganhar dinheiro por vendendo boné. Aí ele conseguiu alguma coisa ali na moda. Mas virou o momento. Inverteu o jogo, né? Tipo assim, antes você fazia show barato, porque você vendia muito CD. E aí, de repente, uma hora o CD virou algo de você jogar de graça. Você conseguia fazer um show caro. Eu fui em Jundiaí. Por que o funk de São Paulo é muito forte? Teve uma época ali em que o funk carioca, né, era o único funk do Brasil, mas de repente São Paulo, os moleques começaram a fazer uma estratégia que era chegar nos... O moleque de funk ia fazer show em Jundiaí, onde tinha vários shows de rap, onde tem a rádio de rap, e ele distribuía, 1000 CD de graça. Jogava, por quê? Daqui 3 meses, ele fazia mais um show para 3.000 pessoas, porque a música espalhava, o CD virou um jeito de distribuir, e aí voltou a ser o que era no começo da época do vinil, do Tim Maia, sei lá, que você tem que ter um show foda, se consagrar com um show para depois você produzir a música, né? Então, as coisas foram voltando um pouco, acho que é um modelo um pouco mais antigo, e o CD, uma época, virou quase que um marketing, né? É o cartão de visita. Só que aí essa geração do Emicida soube trabalhar na internet. O que o Emicida mais soube fazer, eu acho que esse foi o marketing. Sim, foi a virada de chave. O lance da coisa... Ele entendeu o digital. Só que entendeu o digital, entendeu que, eu preciso dedicar 30%, 40% do meu tempo, às vezes, ao digital, enquanto todos os grupos de rap da época não dedicavam nenhum pra parte do tempo ainda. Sem dúvida. Então eu vivi isso tanto no rap e depois na própria imprensa com o Catraca. Sim. O Catraca já era também isso, assim, tipo, teve uma época que ninguém ligava pra rede social, pra internet, o bagulho não era monetizável, e aí quem tomou a frente foi, né? Top. Já que você falou do Catraca Livre, aí revista fechou, você foi seguindo o caminho, chegou o Catraca Livre, você entrou de sócio, começou a trabalhar com o Gilberto Dimenstein, pra quem não conhece, um dos maiores jornalistas desse país, um cara muito foda, assim. E a gente fez até alguns trabalhos paralelos aí, que eu consegui ajudar vocês lá. E fala um pouco aí do Catraca, né? Que o Catraca ele foi um site que começou, vê se eu estou errado, na verdade, assim, trazendo informações gratuitas nos grandes centros. Isso, né? Isso. A ideia do Catraca desde o começo, e foi o que me atraiu, e era um pouco do jeito que eu fazia a revista, que a minha ideia da revista era: vamos produzir informação e dar para as pessoas da forma mais barata possível. E a revista tinha um preço R$3, R$4. Era o mais possível, mais barato possível. Chegou uma hora que a distribuição de banca virou um monopólio da Abril. E eles começaram a cobrar taxas muito altas para pôr uma revista como a minha na banca. E eu teria que mudar o preço dela para R$15. E eu sabia que aí o público de rap não ia ter grana para comprar. Eu ia ter que fazer uma revista mais para os playboys, pro rap mais de quem tinha mais grana. Não me interessava mais aquele jornalismo, que foi quando meio acabou a revista também. E o Catraca começou com essa proposta de, tipo, tudo que tem de graça na cidade num único lugar, ou de graça ou barato. O que tem de... E aí a gente juntando MASP, terça-feira é de graça, e Cooperifa também é de graça.
Entendi. Show de rap é de graça e o... Então, assim, um conteúdo amplo E pra na todo Vila mundo. Madalena, naquele lugar lá, tinha um show de graça. Por quê? A gente percebeu que tinha muita coisa de graça em São Paulo. As pessoas não sabiam como procurar. Para você procurar a programação do Sesc na época, ou do CELS, era um PDF. Você quase não conseguia achar a programação dos lugares. Então, nosso trabalho foi meio em um único lugar juntar o que tinha de mais legal na cidade de graça, que era um jeito de dar acesso às pessoas. E era uma época... governo Lula, governo do PT, muita gente de periferia entrando nas faculdades sem grana para poder adquirir um repertório cultural, e valia ouro falar, meu, tem um show foda de graça a tal lugar, tem uma exposição tal dia de graça. Então a gente começou com essa ideia de jornalismo comunitário, de democratizar a cidade, mostrar as oportunidades que tinham na cidade que as pessoas às vezes não sabiam e acabavam não usando, sabe? E... Fala aí, Ti, tem alguma... Não, pô, Posso? uma aula aqui, é muita coisa. Caraca. Aí, vamos lá, né? Vamos entrar um pouco, você falou um pouco de governo Lula, vamos falar um pouquinho de política. Nunca falamos A gente nunca tinha falado de política aqui, vamos começar um pouco a falar, até porque esse é um ano eleitoral e eu tenho a seguinte... Felipe Neto falou uma parada o ano passado que eu acho muito... real, que é assim, né? Quem tem poder de influência, eu acho que tem que se posicionar de alguma forma. Se você não se posiciona de alguma forma, você está sendo conivente com as situações. Então, eu acho que esse ano, por ser um ano eleitoral, a gente tem que se posicionar. Eu acho que política é essencial e tem que se falar de política, né? Que tudo tem. E você teve, voltando um pouco ali no rap, para a gente prosseguir, você teve presente num momento... político do hip hop nacional, que foi extremamente importante. Eu também estive presente nesse momento, que foi quando uma primeira comitiva de hip hop foi recebida por um chefe de estado no mundo. Isso aconteceu no governo Lula, que eu, você e mais tantos outros, KLJ, de Rock, Rapping Hood, GOG, MV Bill, Góis, o Marcelinho lá do Mato Grosso. Rubinho. Enfim, Rubinho, assim, o Brasil inteiro estava representado nesse dia no governo Lula. E a gente via que assim, a cultura tinha um grande espaço nos governos anteriores, né? E agora a gente vê nesse governo que a cultura não tem espaço. Muito pelo contrário, é tirado verba, é fechado o ministério, você pega aqui em São Paulo a Cinemateca foi largada, pegou fogo, enfim, N coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco da questão de cultura, que a gente sempre foi muito ligado a isso, né? A cultura hip-hop e a cultura nacional como um todo. Como foi aquele momento e como está sendo esse momento na sua visão, cara? Cara, eu participei da comunicação do Ministério da Cultura nessa época, que tinha a Secretaria da Diversidade. E tinha uma cadeira também, que foi nesse encontro que foi o hip hop ganhou uma cadeira no Ministério da Cultura, né? Teve um fato desse. Né? Assim, eu acho que o hip hop naquela época estava organizado e mostrou força, e depois era um governo preocupado com cultura e sabia da importância da cultura hip hop e deu, acho que, o devido valor ali. E eu vi, assim, mano, um ministro da cultura que valorizava a nossa ancestralidade indígena. Você andava nos corredores do ministério e tinha gente do coco. Tinha o tiozinho do coco do Maranhão que ninguém nunca olhou pra ele e é um cara foda. E tinha o pessoal do candomblé, e aí tinha, sabe, era incrível. E todos essas expressões brasileiras sendo contempladas e de alguma forma representadas e tendo uma voz, e era do nível do tipo, cara, a gente quer fazer um prêmio de hip hop e para ser um prêmio de hip hop legítimo precisa ter inscrição indígena, só que os índios não escrevem português, então eles precisam ter uma inscrição oral. Beleza, o programador ia lá, agora dá para se inscrever no edital de forma oral. Então, era esse nível de inclusão e tal. E, assim, não é uma visão... porque eu acho que, assim, a gente tem que entender que não é uma visão de guerra cultural. A gente está falando de governo como o governo como é uma empresa. Está administrando um país. Sim. E o setor cultural é um setor de negócios. É o setor que o Brasil é mais bem sucedido
como a marca do Brasil no mundo é sobre cultura. É um setor que gera o turismo, o cinema gera mais emprego que vários setores da indústria, né? Então, não é uma visão de hippies ou de guerra cultural marxista, porque as pessoas adoram cultura e tem que ter. Eu acho que é simplesmente um valor que a cultura tem no Brasil, como ela gera emprego, ela gera renda, precisa ser reconhecida, precisa ser bem tratada e a gente precisa saber explorar esse nosso potencial, né? E aí a gente vê hoje um governo que não está preocupado com algumas agendas comportamentais, agendas de costumes, e não olha para a cultura como ela deve ser olhada, como um gerador de emprego, como algo que constrói a identidade do brasileiro, algo que a gente tem como exportar. Tem muita coisa ali que é um setor, como vários setores desse governo. A educação tem índices ruins, a saúde tem índices ruins. É mais um setor que, para mim, é mais incompetência do que não saber fazer. Porque, por exemplo, eles falam a Lei Rouanet. Lei Rouanet tem uma discussão. Eu estava lá em 2010, já existia um catálogo que era um plano de como melhorar a Lei Rouanet e distribuir melhor a grana. Aí você vai ver o que eles soltaram agora, é um evento de milhões para o ministro Marcos Pontes. Aí é um sertanejo que é amigo de não sei quem que ganha uma grana, sabe? Não é que eles tiraram a Lei Rouanet e fizeram uma coisa super incrível, não. Eles só tentaram direcionar... Mudaram a redistribuição do e business. Tinha planos de melhorar a Lei Rouanet, distribuir melhor. Não era algo tipo assim, tá legal, poucas pessoas só terem, sabe? Tinha um plano de democratizar e estava acontecendo. Então, você desmonta políticas públicas, não oferece nada melhor, você não tem um plano, você não tem um mínimo de uma perspectiva. Vamos trabalhar aqui, puta, eu acho que cinema é foda, então a gente vai agora investir em cinema e... Sim. É isso, assim, é muita incompetência, é muita falta de plano, sabe? Você tem a gente lutava pelo feriado de Zumbi dos Palmares. Aí você tem um cara na Fundação Zumbi dos Palmares que quer mudar o nome pra Princesa Isabel, sabe? Cara, não dá pra entender. Assim, a gente vive uma coisa meio surreal que a gente achava que não ia viver. Espero que, assim, tanto a esquerda quanto a direita vire essa página aí nesse ano. E aí a gente... Porque aquela disputa era Aécio, era Dilma, era Fernando Henrique, era Lula... A gente tinha planos, projetos e beleza, podia ser um, podia ser outro. A gente sabia que poderia pelo menos acontecer, dava pra saber. A coisa tava numa normalidade, assim, podia ganhar um ou outro, mas você via a competência que tinha uns em umas áreas, outros em outras, mas não tinha insanidade. Não tinha esse caos que a gente tá vivendo aí de 4 anos, de todos os índices ruins. Aí às vezes quer falar que a pandemia é o grande coisa, mas você vai ver que o cara diminuiu o dinheiro da educação, investiu dinheiro em outras coisas, sabe? O atraso dele da vacina afetou toda a economia. E o posicionamento dele quanto à vacina também é algo... Então, acho que assim, não é nem mais, tipo assim, porque, teoricamente, o plano de governo era liberal. E aí, tipo assim, se você for analisar como liberal, você olha ali o que o cara fez... Não tem nada disso. Então, assim, não entregou nada do que prometeu. Espero que a gente consiga virar a página. E aí agora a gente entra no ano de eleição, né? Esse é um ano maluco, né? Tem eleição, tem a Copa do Mundo depois da eleição, né? Que normalmente a Copa do Mundo é no meio do ano. Aí a Copa do Mundo vai ser esse ano é um ano, né? Apesar que a Copa do Mundo não é mais a Copa do Mundo pra gente, né? Esquece. Depois Faz tempo. Pra mim, a Copa do Mundo perdeu o valor... quando o Ronaldinho teve aquele piripaque lá na Copa da ali foi ali a Copa do Mundo. Mas eu acho que pro brasileiro foi depois do 7-1. O 7 acho que também depois que o futebol virou uma coisa tão absurda eu sabia quem eram 2, 3 jogadores da seleção brasileira, o resto nunca vi. Uma porque eu não sou tão fanático por futebol, mas perdeu aquele valor, aquela referência. O gol do Bebeto, o Romário, carismático, o cara que você vê eu acho que tem identidade com o clube, com o povão.
povão. com o Brasil, né? Eu acho vira que um cara que talvez não fale nem português. Nosso não tem Então, mais não identidade fala, muito com o Brasil. Até né? conseguir, tem que montar um time realmente. Você vê ali jogar, acompanha, molecada. E, pô, enfim, é o Neymar e eu só sei esse. Enfim. Ou outros. Não é das nossas gerações mais brilhantes do futebol. E a Copa, nesse momento aí. Vai passar meio que batida. Até que eu acho que, assim. Espero que o final de Na ano, verdade, Vence uma retomada do futebol, eu acho também, acho né? Não é que- eu acho que assim, não é que foi. Teve um momento muito ruim ali e tal, e presidentes da CBF sendo presos, e um monte de coisa, isso e agora também, eu acho que eles têm um longo caminho a país recuperar é esse? essa marca, né? E eu acho, até a questão falo da eleição pro futebol, eu acho que essa Copa do Mundo vai ter uma relação direta com a eleição, né? De quem ganhar a eleição, eu acho que vai ter uma relação pro povo diretamente ligada à eleição, né? Se a gente tiver uma eleição em que o governo atual se reeleger, eu acho que grande parte do povo vai estar muito... As pesquisas, pelo menos, mostram isso, né? Que o povo está muito desconectado desse governo. Eu vou né? fazer uma pergunta pra você. Mas aí você pega o Neymar, que é um cara bolsonarista. Sim. Então, Você tem assim, coragem de usar uma camiseta do Brasil hoje? Então, é Parece isso. que você tomou um partido político. Você Eu tem comprei- coragem de usar eu uma co- camiseta vermelha hoje? Exatamente. Se você entrar no metrô hoje, num dia que tá tendo alguma coisa lá, na Você vai 23 de apoiar. maio, de vermelho, porque você esqueceu, enfim, porque você gosta de vermelho, você tá fudido, Você tá cara. fugindo bem, isso mesmo. E se você colocar uma amarela, o cara fala, seu bolsonarista. Então a gente perdeu a própria bandeira, né? Cara, que loucura. Virou uma. Lembra, a gente muito usava a camisa, principalmente em época de Copa, não era uma questão usar Sim. a camisa do Brasil. Hoje E é uma hoje é questão uma questão difícil. séria, né? Séria. Você não sai com a camisa do Brasil, virou uma identidade de bolsonarista e, E o que tal. que você acha Se que você vai apontar acontecer? pra cima alguma coisa, meter um aqui, ó, nossa, é tapa, ou não, ou os caras jogam pra tiver no meio cima, do- dá um tiro pro alto. Ai, E meu o que você Deus. acha que vai ser essa eleição agora em 2022? Saiu essa última pesquisa e as últimas pesquisas têm mostrado alguma coerência ali de institutos diferentes, fazendo metodologias diferentes, dando um resultado muito parecido que mostra que o Lula tá na frente. E eu acho que é o que deve acontecer. O Lula deve ganhar, não no primeiro turno, né? Que acho que aí a história não mostra isso. O Lula nunca ganhou no primeiro turno. Verdade. Mas eu me parece que é isso, assim, não me parece ter nada aparecendo novo, porque na a eleição anterior a gente tem que entender que o cara que está se candidatando nessa eleição era juiz, prendeu um dos candidatos, aí apareceu um cara novo que muita gente desesperada acreditou e já se decepcionou. Então o cenário hoje é muito diferente daquele cenário, né? Verdade. Então é um cenário que eu não vejo muita coisa nova para aparecer. E me parece que o Lula também não é o mesmo Lula de antes. Então eu acho que as pessoas viram que o desastre que foi o governo Bolsonaro. Do outro lado, acho que Moro, Ciro ainda não mostram uma força de conseguir crescer e E a ser junção competitivo. do Alckmin com o Lula? Essa foi uma... Cara, eu acho que assim, o Lula é um cara estratégico, então ele já fez isso quando ele ganhou, que era a carta pro povo brasileiro, falando com os empresários, trouxe um vice que era um empresário, né? E acho que agora ele tá fazendo a mesma coisa, que é tipo, olha, eu não vou fazer nada radical, eu vou entrar lá para organizar a casa, para dar alguma estabilidade pro país. E acho que é um movimento acho que importante, sim. Eu não que eu goste do Alckmin nem nada disso, mas eu entendo o que o Lula tá fazendo e quanto que Isso é importante, né? que essa estratégia mostra ele acena para as pessoas falando, olha, vai estar do meu lado um cara que vocês confiam, que vocês têm alguma empatia e isso não é um projeto comunista, né? Então acho que assim, o Lula ele é um político muito competente e acho que é por isso que ele vai ganhar. Não é por ele ser de esquerda, por ser de direita, é porque ele é um político competente. Ele conseguiu pegar o país, as pessoas lembram que ele teve o país na mão e o país tinha estabilidade, muita gente, né, conseguiu ganhar dinheiro, o país conseguiu progredir. Teve vários erros, que eu falo assim, acho que
você não precisa concordar 100% com o Lula pra votar no Lula. Você não precisa achar que o Lula o Lula tem que ser pra você a melhor opção entre as pessoas que estão ali. Sim. Se a sua melhor opção é o Ciro, vota no Ciro. Claro. Se você achar que o Bolsonaro é a sua melhor opção, vota nele. Mas acho que se você acha que o Lula... porque assim, você pode votar no Lula e criticar o Lula. Não é que você não precisa votar no Lula e falar, nossa, o Lula é perfeito, eu não posso falar mais nada porque eu votei no Lula. Só ele é seu ídolo. Porque política é a gente votar. Com a Rap Brasil mesmo, a gente criticava o FFHC, o Lula ganhou, a gente continuou criticando várias coisas do PT. E eu acho que a esquerda, os movimentos sociais, quem é do centro, quem é de direita, pode muito bem achar que talvez seja a melhor opção votar no Lula e continuar criticando tudo que o PT faz de errado. Sim. E quando ele apoia uma ditadura e não é legal, quando ele tem uma política que não é legal, você não precisa... Em nenhum político, você precisa concordar 100% para votar nele. Ele precisa ser uma das eu vou botar opções, uma pedra forte nesse assunto com um comentário bem ignorante para dois caras que entendem bastante política. Qualquer um que entrar, qualquer um, pode aparecer um amanhã. Se ele fizer isso aqui melhor, ele ganha 8 anos. Porque a régua tá lá embaixo. A régua tá tão baixa, cara. A régua tá lá embaixo. O cara que fizer a carne ficar um pouquinho mais barata, o gás ficar um pouquinho mais barato. Eu não sei o buraco que ele vai ter que fazer, eu não entendo de política para isso acontecer. Mas se ele mostrar isso, ele já ganhou. Só que o Brasil é o seguinte, vai mostrar isso no primeiro ano e depois no último para se reeleger. É isso, tá ligado? Então, vai entrar, vai fazer acontecer, bum, reeleição. Ele mesmo, quando se cara. elegeu, falava que não ia, que não ia ir pra reeleição. Ele mesmo, tem um monte de vídeo aí. A reeleição, eu acho que é uma coisa que tem sido ruim pro Brasil. Pô, vamos fazer uma pressão popular. Porque eu acho que assim, a gente tem que ter uma ideia de projeto de país, depois escolher a pessoa que é a melhor adaptada para esse projeto. Sim. Não escolher a pessoa... Para fazer um projeto. A gente tem que ter um projeto de país que é alguém que a gente sabe o que é. É diminuir a desigualdade social, é investir em educação. Não é segredo para ninguém o que precisa ser feito. E aí a gente fala, talvez o Lula seja a melhor pessoa para fazer isso, vamos votar nele. Virou meio fla-flu e vira uma discussão rasa, né? Então, virou uma discussão de extremos, né? E aí eu acho que muita gente orgulhosa que não quer votar no Lula por orgulho, porque já falou mal e agora não quer voltar atrás. Com certeza. E ao mesmo tempo já falou mal já votou no Bolsonaro e já se arrependeu também. Tem bastante. Sabe, eu acho que tem que ter uma zerada nessa eleição, que a gente passou por uma escolha ruim, tanto uma escolha ruim do país, e agora é bola pra frente e que nunca mais a gente volte a esse tipo de nível de política que a gente viu que não deu certo, sabe? Tem vários candidatos aí. Falar que hoje vem do Bolsonaro e achar que ele é a melhor opção, porque você, beleza, não quer votar no Lula, tem o Ciro, tem o Moro, sei lá, vota quem você quiser, mas acho que dentre as opções está claro, a gente já testou, né? Não tem mais a desculpa já foi testado, exatamente, não deu. De Bolsonaro... Os resultados não são... Ele consegue fazer alguma coisa, não me parece, né? Muito bom. Acabamos a política por agora, vamos passar agora. Eu acho que eu vou puxar mais uma. Não, porque muita gente... Olha o que o mundo virou. O mundo virou uma parada tão maluca que o cara que entrou prometendo que vai deixar você ter uma arma, que aí você vai defender o seu patrimônio contra uma merda toda que deixaram a violência crescer, aí ele conseguiu botar na cabeça de um ignorante, essa é a palavra exata, que ele vai poder se defender da merda toda que tá a sociedade. E o cara é tão extremista a ponto de... É verdade, a gente chegou numa guerra e eu prefiro me armar para a guerra do que pensar em um político que faça a merda melhorar para as próximas gerações. E acabou, a gente não entra nesse assunto. Próximo. Cara, mas eu acho que tem um... Não é isso? É uma falha da esquerda. Total. Tipo assim, a segurança pública no Brasil é algo sério. Todo mundo já foi assaltado. Sim. Todo mundo tem medo. Sim. Então, assim, a esquerda não pode levar esse tema de qualquer jeito. A gente precisa ter candidatos militares de esquerda. A gente precisa ter candidatos evangélicos de esquerda. Sim. A esquerda não pode ficar numa bolha e não olhar para essa questão. Essa questão, ela é real. Todo mundo... Porque a questão, ele fala de uma parada que mesmo quem não tem grana para comprar arma,
gosta da ideia, porque, tipo assim, você se sente inseguro saindo na rua, não tem uma política... Loucura. A política hoje, essa política da arma, ela é a pior ainda, porque a gente tá Exato. estabelecendo que, assim, beleza, não tem solução, é Não- uma exato. guerra e não vamos fazer Assinamos nada. aqui que É, pode assinamos matar. aqui que pode matar, e aí o tirar que a uma gente faz vida na de alguém, prática? porque- Joga... A sujeira pra debaixo. Não, joga 1 milhão de pessoas na cadeia, que o ano que vem vai ser mais 1.100.000, e depois a gente não tem pena de morte no Brasil, essas pessoas todas voltam pra rua, e aí a gente fica jogando cada vez as pessoas pra uma margem, criando cada vez uma massa de pessoas sem oportunidade, com nada mais a perder, porque se você tem hoje 2 faculdades, é difícil arranjar um Nada emprego. mais a perder. O cara que tem um BO, ele não tem mais nada a perder. E aí você joga o cara de volta na rua, sem nenhum programa. nada. E ele vai voltar, vai assaltar, ele vai fazer isso, sim. Sem dúvida. A gente cria o nosso próprio problema, assim. Não existe política. A gente tá falando de rap, né? Pô, o Dexter. Quantos trabalhos legais tem e tiveram dentro de cadeia sobre o rap? Sim. Porque, assim, não é que a gente ama bandido. Mas a gente quer mudar a vida dessas pessoas porque elas estão aí. É um problema real. Não vai dar pra pôr arma com todo mundo e cada um se defender do assalto. Bang bang, volta pra época do bang Você não vai bang. pôr sua filha de 12 anos, 13 anos com uma arma na mão porque ela tem que ir na casa da amiga. Você não vai pôr sua filha de 15 anos com... tá resolvido, eu vou levar minha filha armada em todos os lugares, eu vou dar uma arma pra minha filha com 16 anos pra ela não ser assaltada, sabe? É a falta de política pública, né, de olhar pra essa questão da criminalidade sem projeto e leva a gente pra soluções fáceis. É a solução fácil, que é uma... Você meio emula um americano que... os caras melhoraram todos os índices humanos, acabou o crime e os caras têm direito a ter arma. Aqui não, aqui só tem direito a ter arma Mas não e melhorou tem 1 nada. milhão e pouco pessoas. E os Estados Unidos não é modelo também, porque tipo, é um país que prende pra caramba. Exato. É um país, né? Tem o George Floyd. A gente tá vendo os Estados Unidos é muito parecido com o Brasil na questão de política. Só que assim, os Estados Unidos é a maior potência do Brasil, é a maior potência do mundo. Então você tem um nível de vida muito maior. Você tem um índice de criminalidade baixíssimo. E aí o cara andar armado nos Estados Unidos, que tem 5 assaltos no ano, e aqui que você Na tem cidade. 11 mil, a gente tá batendo todos os recordes em São Paulo de assalto, né? A gente tá batendo todos os recordes da história de assalto. Então a gente tá tendo 11 mil assaltos por mês em São Paulo. Então a gente tá num lugar que é isso, esse discurso faz sentido mesmo. E se a esquerda não tiver alguma solução para isso, corre o risco de perder a eleição, porque é o tal do calcanhar de Aquiles. o calcanhar de Aquiles, todo mundo vive isso. Sim. Pobre, rico, Sim. todo mundo passa pelo mesmo problema. E não tem nenhum plano, você não vê... Assim, é uma eleição pra gente olhar pra quem tem um plano real para melhorar a criminalidade. Sim. E passa pela educação, sem dúvida, assim. O mundo inteiro sabe que é isso, assim, quanto mais um governo afeta a educação, tira Enem, dificulta coisas, mano, mais gente vai ser jogada para uma criminalidade. É fácil isso aí. Marginaliza Né? as margens da sociedade. Vamos continuando lá. Aí você tava no Catraca Livre, vou voltar pro Catraca pra gente dar continuidade na história. Catraca Livre cresceu, mudou um pouco a linha editorial, assim, né? Virou mais um site até de entretenimento, bastante coisa, bastante informação. Trouxe vários parceiros para dentro. E aí, no meio desse crescimento todo, o Gilberto partiu. Como ficou a estrutura hoje do site, do portal? Como que tá o veículo em si? A gente lançou no final do ano o nosso projeto de reformulação editorial. A gente continua sendo um site que noticia o que está acontecendo no momento, mas com um olhar que tem a ver de um assunto que puxa uma causa, de coisas que são mais relevantes. E aí a gente voltou para as nossas raízes e lançou um projeto chamado Diversa no final do ano, que é pegar toda a nossa força editorial e voltar a cobrir cultura mesmo. E aí desde eventos, mas também o jornalismo cultural na internet, então mostrar aquele artista plástico, mostrar aquela mina negra que faz uma produção artesanal da música dela, mostrar
a gente criou um grupo de repórteres, então a gente tem a Priscila lá de Santarém, uma mina da mídia indígena que faz matéria sobre a cultura da Legal. Amazônia. Aí a gente tem um cara no Rio de Janeiro que faz bastante sobre causa LGBT, teatro. Aí a gente tem uma mina em São Paulo, a Yolanda, que faz sobre conteúdos afro, de cultura, de vida urbana. Aí tem a Giovana também, aí tem o Gabriel. Caraca. A gente foi montando um time de apresentadores ligados à cultura e lançamos esse projeto grande que é o Diversa, que é o Catraca voltando ao comecinho ali. Muito bom. E aí a gente, no momento que a cultura precisa de divulgação, precisa achar outros meios, né, de sua produção vazar ali para a internet, a gente meio que volta ao que a gente sempre fez de bom, que era, sabe, tentar aumentar seu repertório cultural, tentar falar para você, olha, tem isso aqui que é legal no fim de semana pra você fazer, tem esse bagulho aqui pra baixar que a outra pessoa produziu. Então, a ideia é da gente jogar luz no que tem de legal, cultural no Brasil. E é uma volta um pouco das nossas raízes ali, de como a gente começou com o Gilberto e tal. Bacana. Ele foi uma perda muito grande, né? Não tem muito como reparar isso, assim. Mas também ele saiu no momento que a gente já vinha num processo de desligamento do Catraca, porque ele já estava aposentado nessa fase que ele pegou o câncer e morreu. Então a gente já vinha se preparando para esse momento que ele estava já um pouco mais distante. Entendi. E tal, produzindo algumas coisas e tal. Então a gente conseguiu seguir assim, né, e tocando o projeto. E a gente sempre, desde o começo, o Catraca foi um projeto que a gente tirava o mínimo e investia o máximo para ele ser um projeto que dure aí muitos anos e que seja maior que a gente, que continue e tal. Então a gente sempre organizou para ser uma empresa sustentável e a gente poder também passar os percalços da internet, que também é muito difícil. Porque hoje, assim, sites, né? O conceito site hoje com a questão das redes sociais mudou bastante, né? Essa coisa de, tipo assim, hoje tudo bem, se acessa muito aos sites ainda, né? Eu tenho site e tudo mais, o Ti também tem, mas o volume de audiência em comparação à rede social é totalmente diferente. É isso, né? Mudou a estratégia, a gente também mudou. O lance do Diversa também é isso. A gente agora não tem mais um social media que cuida de tudo, tem pessoas responsáveis por cada rede. A gente antes tinha 30 milhões de usuários únicos no site. Agora a gente deve ter 20 e divide isso nas redes sociais. Então, tem uma página no Facebook com 10 milhões, tem um Instagram com 1 milhão e pouco, com alcance grande, aí estamos no TikTok. Então, né, a gente tem que ir onde as pessoas estão, levar e colocar informação ali. Então hoje a gente também não mudou a estratégia de... Porque os veículos têm costume de produzir um conteúdo e replicar em todas as redes. A gente também mudou isso. Agora cria conteúdo para cada rede. Então a gente mudou bastante a estrutura do Catraca para se adaptar a esses novos tempos aí, porque hoje é isso, os usuários estão em vários lugares. Antes era... pega tudo e joga pro site. Hoje não. Hoje as pessoas estão nas redes, estão em outros lugares. E são usuários diferentes até muitas vezes, né? Sim, tipo, perfis às vezes totalmente diferentes. É diferente do cara do Facebook. Hoje, nosso perfil do YouTube era quase o oposto do Instagram. Era bem... ou do TikTok agora, enfim. O TikTok também era muito pra criança e agora já mudou pra caramba. Então a gente tá ali sempre acompanhando, né? Foi sempre o que fez o Catraca assim, ser grande foi isso. Eu lembro de quando eu tava com o Radar Urbano, assim, o site tava bombando e a gente teve algumas reuniões assim, eu modelava demais o Facebook do Catraca, assim, era muito top, a gente foi cara. case, né? Tipo assim, no começo do Facebook, a nossa página era uma das páginas que tinha mais engajamento no mundo. A gente vários dias ganhava do New York Times, ganhava do BuzzFeed gringo. A gente, o Facebook fazia evento com a Globo, o Estadão, e a gente era o case de como uma molecada numa casinha na Vila Madalena atingia muita gente. E era porque a gente colocava todos os nossos jornalistas para produzir para a internet, para produzir para o Facebook, para pensar a chamada, pensar o conteúdo. Então a gente meio puxou todo esse movimento ali no comecinho, porque o Gilberto era um cara que já era um jornalista
mais velho, foi Mas diretor ele é da Veja. muito antenado, né? Só que enquanto eu, por exemplo, fazia jornalismo em quadrinhos, então eu tava sempre em outros veículos, Estadão, na Veja e tal. E o Gilberto era o editor que é mais velho, que adorava a internet. Enquanto nos outros veículos, mano, põe estagiário pra fazer Facebook, isso aí não é importante. Não vamos. Os jornalistas também, a gente teve que trocar vários jornalistas, os jornalistas não queriam, muitos jornalistas que estavam ali na transição não queriam produzir conteúdo pra internet. Então, assim, o Gilberto não, ele era o cara que incentivava, chegava pra ele e falava, mano, vamos. Esse é o rolê aqui. Vamos investir nisso. Legal. Ele descolava um cara, ele conhecia todo mundo, então. Você lembra? A gente fez um negócio. No segundo ano do Catraca, Harvard escolhe no mundo 10 projetos que eles acham legais, levam essas pessoas para Harvard, elas ficam um ano lá com as maiores mentes do mundo, fazendo um paper que no final do ano essa ideia é recomendada para o mundo inteiro. E o Catraca foi escolhido no segundo ano para ir para esse programa. O Gilberto foi para lá, ficou um ano em Harvard desenvolvendo o conceito do Catraca, que é montar um veículo que mostra tudo que tem de graça numa cidade. Que é um conceito que já vem de uma ONG do Gilberto, que era o conceito de bairro educador. Que como você aprende não só na escola, mas em todas, no teatro, e como quando junta a escola com o teatro, com o cinema, você cria uma rede de aprendizado e de uso do espaço público muito maior. E essa é a ideia do Catraca, de dar luz para essas coisas, e aí isso foi em Harvard, tem esse paper, né? A gente fez, o Freitas ajudou a fazer o site e tal. A gente fez um site que chamava Open City em inglês, e era a ideia do Catraca. Teve uma rádio na África baseada na ideia do Catraca, teve várias iniciativas. Nossa, que o conceito do Catraca, e aí hoje em dia é continuar tentando deixar vivo esse conceito. Ainda tem muita coisa... É uma programação cultural que não está reunida em nenhum lugar hoje no Brasil. A gente faz curadoria desses espaços, então ainda é a mesma ideia, assim, sabe? Tipo, mostrar o que tem de legal numa cidade, ser meio esse lugar que você entra no Catraca e olha São Paulo de outro jeito. Não é mais a cidade do trânsito, do crime, mas olha, a cidade tem aqui é um negócio legal, ali é outro, ali na periferia é legal, ali é legal, sabe? A gente tem uma vida cultural incrível em São Paulo, né? E no Brasil, então, assim, a gente já foi maior, teve em mais cidades, hoje diminuiu um pouco a cobertura, o Brasil é muito grande. Mas em todas as cidades do Brasil você tem uma vida cultural muito grande e às vezes as pessoas não têm a informação daquilo. Sim. Né? Então muita gente às vezes não entra no MASP porque acha que não é pra ele e acha que é caro e aí não sabe que na terça-feira é de graça. Do mesmo jeito que tem umas pessoas do centro que não vão pra periferia porque não sabe nem onde ir, porque não sabe que se colar na Cooperifa vai num dos eventos mais legais da vida dela, sabe? Então é fazer essa ponte, sabe? Eu tô aqui na minha mão aqui com 3 exemplares que você trouxe aqui. O Minas da Várzea, seu livro Raul, e aqui a edição especial Problemas Brasileiros, que você estava explicando um pouco ali. Queria que você falasse dos 3 um pouco, e no final aqui eu vou deixar um recado para vocês. A gente vai dar esses 3 de presente para vocês no final do programa. Vou explicar aí como que a gente vai fazer. Então fala um pouquinho pra gente aí dessas 3 obras suas aqui. Fora todos esses rolês que a gente falou aqui, eu juntei em 2010 as 2 coisas que eu gostava, que era os quadrinhos e era o jornalismo. E comecei a produzir jornalismo em quadrinhos desde 2010. E aí fui fazendo em vários veículos, e esses são alguns exemplares que eu fiz muita coisa pra internet, e esses aí são alguns exemplares que eu publiquei. O Minas da Várzea é com o pessoal do Mural, que é uma agência de jornalistas da periferia. Bacana. E aí a gente fala sobre como que as meninas da Várzea se organizam e criam um futebol diferente ali, que também tem toda uma preocupação de poder levar o filho, e como elas se viram para fazer uns campeonatos de várzea muito legais. A gente entrevista um time de uma aldeia indígena que participa do campeonato. Coisas incríveis de São Paulo. Demais. O Raul é meu livro de jornalismo em quadrinhos, então eu entrevisto um rapper. Eu conto a história de um rapper que eu conheci quando eu tinha revista e que depois eu descobri que ele era Raul.
E aí eu acompanho a carreira dele, ele vai preso, e aí depois eu mostro como que funciona os golpes. Ele aceitou. Raul mesmo, de Raul, sim. Ele aceitou dar uma entrevista. Raul são. Dentro do crime organizado, tem o PCC, que a gente conhece, tem as facções, mas tem uma linha de crime que é meio a par de tudo isso, que são os Rauls, que eles vivem de dar golpe em cartão de crédito. Sim. E são golpes que não usam armas, são golpes que ele vai. Aí tem várias modalidades dentro desse ramo e tem uma centena de pessoas que vivem dando esses golpes, e aí é uma coisa que ninguém fala no jornalismo, tem muito pouco a informação sobre. E eu estabeleci uma amizade com essa fonte de 10 anos e ele topou falar como que é o mundo dos Raul, como funciona e como que eles dão os golpes nas agências. Que louco. E aí em cada capítulo a gente vai contando a história dele, que também eu me identificava um pouco porque ele tentou viver da música e acabou voltando pro lance do crime. E aí viver de quadrinhos às vezes é um pouco disso, que é muito difícil viver de arte e tal. Então eu falo disso, ao mesmo tempo fala muito de São Paulo, porque ele é da Baixada do Glicério, meu avô tinha apartamento na Baixada do Glicério. E para quem não conhece, a Baixada do Glicério é a meia periferia de São Paulo no centro. Então eu conto essa história que serve de um alerta para você não tomar um golpe dentro de um banco, mas também conta a trajetória desse cara que tenta viver disso, e também ao mesmo tempo é uma entrevista, é uma grande entrevista que eu faço com ele, e vou montando, e aí vou mostrando essa relação que eu conto toda essa época da música. Tem uma época que ele tá preso e mostra como funcionam as cadeias privatizadas no Brasil, como rola o tráfico lá dentro. Então eu vou mostrando várias torturas de menor. Então a gente vai mostrando como que é um cara que tá nessa situação, viver em São Paulo e tal. É um livro sobre isso. E a revista Problemas Brasileiros é uma revista bem densa de jornalismo, de política. E eles toparam fazer uma edição especial que a gente entrevistou 10 deputados federais em primeiro mandato. E para mostrar um pouco dessa renovação que teve, né, de políticos, porém uma renovação muitas vezes para pior, com políticos sem proposta, políticos... E aí tem que dar uma lida para você ver um pouco ali o perfil de cada um. E continuo fazendo muito trabalho de jornalismo em quadrinhos, é uma das coisas que eu sigo fazendo, assim. Muito bom. Voltando aqui pro rap, pra gente chegar perto aqui do finalzinho. O assunto está rodando bastante agora nas redes sociais, assim, né? Então tem essa nova geração, tem rappers hoje que são a música mais tocada do país, são a número 1 do Spotify. E hoje, no dia da nossa gravação aqui, saiu um assunto no Instagram desse rapper sendo comparado a grandes letristas como Renato Russo, Chorão e tudo mais. E aí eu entrei até no debate, tá rolando um debate nesse momento no Instagram lá. Falei assim, cara, eu acho que vocês não conhecem a história do hip hop brasileiro, do rap brasileiro, pra vocês compararem ele, pô, tá bom. Quem? O Matuê? Não, Quem? É o Xamã. Ah, o Xamã. Xamã. Que hoje ele é o mais tocado no Spotify e tudo mais. Tem os méritos dele. Enfim. Mas eu acho que a gente teve, eu vejo, né? Um rapaz me chamou de saudosista, né? Não acho que é só saudosismo. Eu acho que tem qualidade musical dentro do nosso rap que não está sendo reconhecida. Então a gente falou até no episódio News que foi ao ar essa semana, que a gente tem os grupos, a gente tem, você conhece muito bem, MRN, o Nil puta de um letrista, né? Aí você tem Código Fatal, Vítima Fatal, Bio e tantos outros letristas conhecidos e os não conhecidos, né? Elião, escreve muito. Então acho que comparar um rapper atual somente a esses caras e esquecer a história regressa do rap nacional, eu acho que não é saudosismo, acho que é falta de educação e de conhecimento dessa galera. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, essa falta de reconhecimento dos rappers atuais à história do hip hop pregressa. Cara, eu vejo um pouco assim, você tem o Djonga, por exemplo,
que é muito parecido com o Racionais, Sim. com o rap das antigas ali, que hoje ainda bomba. Sim. O Xamã faz aquela linha mais de um rap mais comercial, né? Apesar de ter outras músicas, mas essa música que estourou faz uma linha mais comercial. Mas eu acho que dentro da música jovem, que o rap, o trap existe uma identificação de idade. Então, você não vai... O Djonga é um cara jovem. Sim. E ele faz uma letra mais considerada, né? Mais profunda, mais politizada, e ele consegue dar certo. Agora, talvez o Elião, que tá com 50 anos, escrevendo a mesma coisa, a gente viu vários fenômenos, eu acho, desse jeito. Você tinha um rap que depois o Emicida fez um rap muito parecido com esses caras, e o Emicida deu certo, ou teve muito mais ouvinte do que os caras, porque o Emicida era da mesma idade da época ali. Então eu acho que dentro da música pop jovem tem o fator idade que ele é muito determinante para as coisas darem certo. Então eu acho que tem vários letristas um pouco na linha do pessoal da mais antiga, mas você não tem tanta gente jovem fazendo essa linha. Então quando você tem um Djonga, dá certo. Você tem o FBC, ele tem feito coisas muito legais e tem tido uma audiência muito grande. Agora, a disputa da música pop, o rap, mesmo o rap das antigas, nunca teve batendo ali com a música pop. Talvez o Racionais teve um momento ali de estouro e tal, mas depois disso você não teve essa geração, porque a briga da música pop tem muito a ver de ter uma letra simplificada, que atinge muita gente, né? E aí o Xamã acerta muito bem nisso, assim. E aí eu vejo muito por esse lado, assim, eu acho que pra dar certo tem que ser um cara da mesma idade fazendo esse tipo de música. E aí essa tem a geração mais interessada no trap, mais interessada em outros sons do que aquele rap um pouco mais tradicional. Mas é isso que é assim, você tem o Djonga, você tem um Baco, eixo do blues, que é um cara de 20 anos, tem uma letra profunda, meio parecido com o Boom Bap, com um GOG da época, SNJ, e faz sucesso hoje. Eu acho que aí, quando eu falo de reconhecimento, porque tem uma galera muito foda que a gente sabe e que hoje essa galera jovem não conhece. Então acho que tem um trabalho também das mídias, dos próprios artistas, dessa molecada nova e também da antiga, de achar um jeito dessa informação circular melhor. Eu acho que tem acontecido coisas, assim, o Dexter canta com o Cauê. Puta, um negócio legal. Né, a gente tá vendo ali, o Mano Brown gravou com aquela música lá do Free Fire lá. O Bill vai soltar agora também. Então música... acho que tá acontecendo tem um choque de gerações um pouco, mas acho que agora isso tá... Pelo menos o pessoal mais esperto tá vendo que é um feat muito legal. O moleque novo ganha uma experiência, porque tem uma troca artística de experiência que antes rolava muito, e aí acho que talvez hoje rolou esse gap aí de geração, e aí começou a voltar agora, sabe? Tipo, aí esses dois mundos se encontrarem um pouco mais e tal. Então eu tenho visto coisas muito legais, assim, mas é lógico que tem muita gente que a gente conhece que não tem o reconhecimento, ou não conseguiu acertar um esquema de internet legal para ele poder que o trabalho dele avance. Falta prêmios no Brasil de música que tragam isso, né? Porque às vezes você tem um prêmio... Tem prêmios no Brasil, ou tem prêmios de música pop, que pouco dá valor pro pessoal das antigas. Então, eu acho que o Brasil a nossa história, a gente está começando a registrar ela muito recente, assim. Antes a história estava na mão de meia dúzia de pessoas, né? A gente não aprendeu na escola sobre a escravidão. Não tinha no livro, um negócio que demorou, que é praticamente a nossa história inteira, sabe? Então, acho que isso reflete um pouco nessa geração, porque a geração de 20 anos agora é a que cresceu ouvindo youtubers bolsonaristas, cresceu nesse momento que meio bem turbulento, assim. Então, acho que agora a gente tem mais voz, mais coisas sendo produzidas. Os podcasts acho que são uma bela ferramenta para trazer essas pessoas, né? E você tá vendo agora, eu acho que até o conceito... O Dexter no Podpah,
o MV Bill e tal, né, também lá. Sim, enfim, vai trazendo aos poucos. De Eu acho que rock, é uma Flow. construção histórica que tem todos. Não, acho que a culpa é meio de todo mundo. Assim, a molecada precisa puxar. Eu fui na Batalha da Aldeia, 5 anos. Foi um evento foda no final do ano. Deu 60 mil reais de prêmio. Tinha anúncio da Raider com Rapadura. E, mano, trouxeram o Marechal, fizeram uma puta homenagem. Nossa. Então tem coisas muito legais rolando, assim. Acho que, lógico que não é o ideal, Acho que até mas tá nesse o momento. porquê escutar a música e o que a música faz sentido ali na vida da pessoa também já mudou. Porque é hoje uma música que Sim. vai bem na música do TikTok, que aí o cara vai postar e vai hypar o vídeo porque usou aquela música, porque é a música que tá sendo mais ouvida. Não o conceito de escutar uma música para entender uma letra e sentir alguma coisa com aquilo que você escutou. É que virou... Então acho que até isso mudou. Tipo, se um artista tiver 15 faixas e ele não tiver uma que pelo menos pra mim conecte em alguma frase, alguma coisa que ele falou ali que no meu dia a dia que eu tava escutando, me levou pra alguma coisa, me motivou pra alguma coisa, vamos dizer assim, fez muito sentido. Se ele ficar só buscando 15 músicas chiclete, que uma delas vai bombar no TikTok ou no filtro do Instagram, ou em que diabo for, que tem uma dancinha típica pra aquilo, e que virou uma propaganda. Mas... Acho que tá todo mundo buscando tipo o chiclete ali para não o artista, a essência, Eu o acho que que ele você falou fala, uma coisa que como ele se é. posiciona. Eu acho que você falou uma coisa que é importante. A importância, o imaginário, o jeito que a gente consome música mudou muito. E mudou, eu entendo que mudou também não só por esse movimento, talvez, De rede social. não de rede social da importância da música, mas também porque a gente tem muito mais oportunidade de se entreter com muitas outras coisas. Então, antigamente, a gente pegava um Sim. CD e se a gente fosse pra Paulista, a gente tinha que ouvir naquele CD 10 vezes. A única coisa que a gente conseguiu... Virava a fita. A única coisa que a gente conseguia usar de entretenimento, ouvindo sem parar, era uma música. Hoje não, hoje você ouve o podcast, aí você tem os streamings, porque antes, pra você ver um filme, mano, era pra sair no cinema, aí o cinema era locadora, mas tinha que... nem todo mundo tinha grana e o tempo, era um negócio que pegava e devolvia. Então hoje... Blockbuster. Hoje, de vez de você ouvir uma música, você vai lá e vê uma série. De vez de você ouvir uma música, você vai lá e ouve um podcast. Aí, então, a concorrência pra música aumentou. Verdade. Então o consumo, e aí talvez é isso, porque antes assim, a pessoa construía a personalidade dela em volta de um estilo musical. Antigamente, na nossa época, quem ouvia rap, ouvia rap. Quem ouvia samba, quem ouvia rock, ouvia rock. Se você pegar a molecada de hoje, é diferente. Ninguém é muito mais... Fora os artistas, ou um ou outro ali, a maioria das pessoas não bate no peito, eu sou roqueiro, Veste uma eu sou tribo. trepeiro. Eu tive época de cabeludo só de preto. Com uns 12 anos eu era cabeludinho. Curtia Então, Iron mas Maiden, você curtia construía essa personalidade Metallica. em volta de um estilo musical. Hoje, Isso, você se sua identificava. personalidade tá no empreendedorismo, Sim. aí tá no quadrinho, aí tá no game, tá na série. Então, Porque irado. antigamente Mudou, tinha né? uma parada que hoje não tem, falando nisso, né? Que era tudo movimentos, né? Tinha os movimentos, né? Então tinha o punk, tinha o rockabilly, tinha o skatista e tudo era ligado ao tudo nas estilo suas musical. caixinhas, né? Todos ligados ao estilo musical e o seu visual. Então tinha Visual. o cara, era o cara que É curtia isso, você o construía a rock. sua personalidade Porra, inteira em camiseta cima. preta. Hoje não, hoje a sua personalidade tá desenhada em cima de... Hoje virou a moda dos arquétipos, né? Então todo mundo tem aquele modelinho que segue no Instagram e aquele é o perfil que o cara vai seguir. Você vê a moda de hoje. Mano, se você olhar a grosso modo, assim, meio rápido, todo mundo se vê de rapper. Sim. O sertanejo, não sei quem for. Todo mundo, é o mesmo visual, assim. Se você ouve uma música inteira... E antigamente não era assim, o cara do sertanejo você via, era roupa de sertanejo. Aí A o cara do bota rap era era chapéu, roupa de rap, o rock é. era roupa de rap. Agora você olha, tá todo mundo streetwear. parecido. Né? Então a identidade ela é mais fluida hoje. Então acho que evoluiu um pouco isso, porque antes eram caixinhas bem delimitadas, hoje é mais complexo. E aí é tudo mais complexo, até a música dar certo é mais complexo É legal, também. isso é um tema que eu vou até pensar, a forma do consumo da música, do entretenimento é um tema muito top, muito legal. isso, né? Mudou muito, né? Mudou a nossa relação com a cultura e ampliou, né? Não é que mudou pra pior, é muitas possibilidades. Exato. Porque o cara que quiser hoje escutar a discografia do Racionais Esteira, ele vai lá no Spotify, ouve toda e faz. Quem quer mesmo, busca.
Eu Agora, sou desse. se a gente tá numa sociedade que... E até com os neurologistas, que eu gosto de ouvir muito e tal... Se o nosso cérebro não estava talvez preparado para essa avalanche de informação, e hoje você tem muito mais que ser curador do que buscar as coisas, porque é isso, antes a gente queria ouvir uma música diferente, mas puta, pega o busão, vai lá na galeria, compra um CD, tá? Hoje o cara tem tanta coisa que o problema dele é outro, é o que ele vai filtrar, que ele... As pessoas estão perdidas Vem a um pouco inteligência mesmo. artificial de um Spotify da vida, Isso, de te sugerir um playlist parecido com Você um tipo de entra no artista. Netflix, você fica 30 minutos pra escolher o que você vai assistir. É. Você perde 30 minutos assim, informação, roda, né? fica brincando. Às vezes eu brinco de ver coisa no Netflix, ver menu do Netflix. É isso, tipo, era muito diferente da nossa busca ativa por cultura do que chegar um monte de coisa pra você e você já não saber mais, às vezes, o que escolher, sabe? É muito mais fácil isso aí mesmo. É isso que você falou, assim, pro jovem hoje, pra quem consome música hoje, mano, liga o Spotify e o bagulho acontece. Você não tem que ir atrás disso. Não é uma. E aí não é importante pra ele também ir tão atrás disso. E aí, beleza, acho que é esse novo momento. Não vai voltar pra aquela época. O disco perdeu Uma letra de 15, Tanto que música de 10 minutos. o disco perdeu a sua... O conceito, praticamente, hoje no jeito que se consome música. Ninguém mais consome álbum, consome playlist. Hoje a briga é pra entrar na playlist. Então, as coisas vão mudando, né? Tem coisas que a gente não... Eu trago Eu aqui tinha sempre um- alguns vinis, assim, coisas Vinil. clássicas aqui, né? Então você pega um álbum do Public Enemy, pô, tem 20 músicas, cara. Não, e você ouvia esse disco durante anos. Você só tinha 3 discos. Então, você ia ouvir aquilo várias vezes e era o que você tinha. Se você quisesse saber o que o Public Enemy tava fazendo, você ia, mano, esperar acontecer um milagre de sair alguma lançar na mais Bis. Sair um clipe, vendo Yo à noite, meia-noite. Então, É isso aí. hoje não. Você entra no Instagram de todo mundo, vê Já tudo, vê em tempo consome real tudo. o que o cara Tem tá uma... fazendo. Eu acho que é como se, tipo, igual comida, assim, sabe? É tipo assim, antigamente... Puta, é isso. Se você tá com fome... Aí você pega um negócio... Passou, você ficou 2 dias sem comer doce. Você come um negocinho, caralho... E se Eu você acho que quem tem vem um nessa monte linha de coisa... é o Racionais, cara. Eles demoram pra lançar e quando... Lembra quando lançou Isso. o álbum deles que a gente Não, escutou e demorou falou, 10 ninguém anos. entendeu o que foi aquilo. É, Porque a música Cor- parecia que começava e terminava. o Cores e Valores eu não entendi, foi em Ninguém 2012. entendeu. E eu falei, não, acho que não é a música Não, inteira. vai é sair tipo, outro disco. Nossa, Aí rodou Ficou assim. Eu e- tinha voltado com o site. foi muito foda. Eu criei um site chamado Hip Hop Real, que me deu dor de cabeça. Aí, na volta do disco, eu falei, vou voltar pra internet. E tal, coloquei o site no ar. E aí, tentando entender, eu falei, cara, o que é esse disco, cara? O disco é O muito que é esse disco? O que é esse disco? Não, vai E lançar outro bum, disco. dá um tiro e acaba a música. É, tipo... E foi sensacional. Então, tinha a né? experiência toda do disco, Nossa. né? Era diferente. Hoje, o pessoal até tem lançando disco, mas já não é assimilado do mesmo jeito. Você já não ouve... Eu não sei vocês, mas eu tenho minha playlist lá e eu vou enfiando música ali. Sim. Às vezes eu pego, eu gosto muito desse artista, eu ouço o álbum inteiro, mas é diferente, Nem né? entra na playlist, às vezes. Às vezes não entra. E às vezes é aquela música que você fala, mano, se eu tivesse dado uma chance, jamais ela entrava. Mas eu ouve ali e tal, então muda muito. É igual o que você falou. A gente já viu tanto filme que você fica meia hora pra escolher o filme. Porque a gente já viu muito. Exatamente. Então já é um negócio que, assim, antigamente não. Tipo, até você via... Lembra? A gente via filme e depois lá no... Depois do comercial você descobriu o nome do filme. Você tava vendo o filme e você não sabia o que você tava vendo. É verdade. Era tipo assim, porque apareceu um negócio legal. Vou ver, era ali, né? A cultura vai mudando a forma de consumir, né? Então algumas coisas vão perdendo importância e outras ganhando. Hoje a indústria do game ela é muito maior que a indústria da música Até e do do cinema, cinema. né? Então hoje, né, você pega uma parte de gente que a vida dela, hoje a referência toda até música do game, a cultura dela tá ali muito em volta, né, de virar um cara de esportes. Então tem muitas possibilidades, né? Então acho que a gente tem...
E essas coisas viraram muito mais parte da nossa vida, muito mais, né? Antes o videogame era uma coisa daquela hora do videogame. Não era tão fácil. Hoje virou uma profissão. Quantos moleque hoje tá Exato. trabalhando que o pai não entende e fala: o que ele tá ganhando muito fazendo? A mãe tá dinheiro, né? trabalhando, o moleque Fazendo tá trabalhando. ao vivo dele jogando, muito louco. Eu fui de Atari a Mega Drive, PlayStation 1 e parei. Com, Não, sei lá, eu continuo até poucos. hoje, desde o Não, Atari. aí, beleza. Isso, videogame em mão. Aí eu fui pro computador. No computador eu brinquei de Counter-Strike, essas paradas. E hoje eu sou viciado em Code. Call of Duty. Eu jogo todo santo dia. Eu tenho um grupo no WhatsApp. Os caras já, vai jogar hoje. E aí, a hora que eu entendi o que virou o game. COD é o começo do metaverso já, mano. Total. Mano, absurdo. Total. O que os caras conseguem. Eu gasto dinheiro com aquilo. Tipo, não muito, óbvio, R$10 de vez em quando. Ou você tem que comprar o próximo. E aí você sai uma arma nova, e você, putz, o cartão de crédito já tá lá atrelado. Os caras conseguiram um cara marmanjo. Que nem podia estar ali, era pra eu estar trabalhando. Daqui a pouco eu vou pôr skin. Puta, que loucura, cara. Eu falei, como é que os caras conseguiram me. Aí esses dias eu joguei um de Mas, carro. cara, assim, é muito você tá fantasioso jogando aquilo. COD com seus amigos num ambiente que vocês estão trocando ideia. Sim. Antigamente você tá no bar jogando bilhar ou Exato. no futebol. E tá trocando ideia, e tá de tá headset. fazendo a mesma que coisa. loucura. Só o ambiente. ambiente mudou. Possibilitou de você estar com um cara que talvez tá em outra cidade, outro Isso país. é surreal, cara. Que é muito legal. Eu fiz umas então... amizades muito legais, assim. Então é isso. As pessoas às vezes vêm com um certo preconceito. Isso não. Não. Tá, é que é isso. É muito bem feito O a metaverso ideia. tá chegando. Esses ambientes virtuais que a gente interage com outras pessoas, eles só vão aumentar. O Fortnite, O GTA lá. o GTA. Então O cara você... cria um personagem. tem uma Essa nossa legião que representação digital, que já na rede social a Assustador. gente é meio passivo, a gente consome, assiste, essa interação aí é o futuro, assim, muita coisa vai acontecer. Já tá migrando pro mundo dos negócios, tá migrando pra medicina, tá migrando pra um monte de coisa. Não, tem um mundo inteiro para ser construído aí virtual e o Zuck é o deus do mundo virtual. eu acho que não mais agora, cara. Eu acho que ele sabe que isso é o futuro e precisa se posicionar e precisa estar lá. Mas já eu acho que Mas ele criando o território como ele criou, ele vai ser uma espécie de o dono daquele território, né? Que, por exemplo, hoje a Nike comprou o território, a Adidas tem seus territórios. Mas você tem esses territórios em vários lugares. Sim. Então, por exemplo, eu acho que talvez uma Sony ela é muito mais apta a criar esse metaverso do que o Facebook. Porque ele já tem um sistema, ele já tem um ecossistema. Então, tem muita coisa rolando ali que ainda a própria Unreal com a que faz o Fortnite, eles estão criando um sistema incrível, assim, que é gigantesco de física, de você criar seus próprios mundos. Então tem muita coisa acontecendo. O Facebook é um player nesse jogo. Lógico que ele tem a maior rede social, ele sabe que o ser humano tá indo pra lá. Só que tem outros players muito fortes nesse jogo. E aí, tecnologia, a gente sabe como é que é. Uma viradinha de tecnologia, um não é mais nada, que era tudo, e vem o outro, né? Então a gente teve... Eu acho que o Facebook é esperto o suficiente para antecipar esse jogo e tá lá e criar ferramentas legais. Só que você tem vários outros players que já dão certo e já estão nesse jogo muito forte. Muito bom. A Sony acabou de lançar um sistema dela para carro. Um sistema de mídia para carro. Então, ela vai lançar o óculos novo de realidade virtual. Você tem o Google com o Quest. Aí você tem outros jogadores, assim que nem o PC. Né? Pô, o PC é uma plataforma com a Steam gigante. Assim, todo mundo já tá no PC. Se tiver um óculos baratinho, algo mais acessível, um desses players pode ganhar esse jogo, assim, porque ainda é tudo muito novo, ainda depende da internet. Pra mim tá parecendo... O metaverso é igual na internet no comecinho, lembra? Era tipo assim... será? E aí, de repente, você tinha o KD, era foda, de repente veio o Google. Veio o Google e acabou. Aí você tinha o Orkut, que dominava tudo, veio o Facebook. Verdade. Então você tá nesse momento de uma tecnologia que tá começando, que vamos ver muitas viradas, acho que ainda ali. Não tem sei, o lance do Bitcoin, toda essa coisa do NFT. Então a Ubisoft já tá lançando o jogo com NFT. Tem várias questões de sustentabilidade, né, com NFT e tal, mas assim,
tem muita coisa nova surgindo. Tem um ecossistema que é diferente desse nosso físico de olhar uma parada. Você vai estar dentro da parada. Então tem um mundão aí. A gente vai ver acho muita... que eu vou me aposentar nessa. Eu não vou nem tentar entender. Às vezes eu assisto Você já tá no COD, que já é o protótipo do metaverso. Muito louco. Quando você tá no Discord lá, trocando ideia com seus amigos, dentro do ambiente virtual, que tá todo mundo se vendo... Você já tá interagindo, você já tá lá, sabe? Tem uma galera que já tá no metaverso. E nem sabe. E não sabe, é meio nome, né? O Free Fire. O pessoal trabalha, ganha dinheiro ali. Eu vejo, às vezes, o jeito que fala, a velocidade que eu não consigo já falar, mano, não é pra mim, já sai. Mas tem que estar antenado nessas palavras. Então, porque é isso, acho que talvez vai ter ambientes virtuais. Eu jogo com o filho do meu amigo de 10 anos. É isso, vai ter um ambiente virtual mais adaptado a uma geração que não é nativa. E a geração que é nativa vai ser de outro jeito. 10 anos. A gente joga junto, às vezes joga melhor. Eu falo, puta que pariu, moleque de 10 anos, Pietro. Filho do Rodrigo. Então, talvez precisa de um joguinho mais na moral, né? É que ali absurdo é que se você pensar deles, hoje, cara. o COD, o Fortnite, o Free Fire, é quase assim o campeonato mundial do bagulho. Não é um bagulho pra diversão. Não, o bagulho é sério. É porque a gente entra pra jogar uma peladinha e os caras tá jogando o mundial. Tá. Aí, tipo, E a mano, não dá. rápido. É igual quando você vai tipo, mano, em vários E quando você assiste esportes. o cara jogando, você morre e você assiste o cara jogando. Aí Você tinha um fala, garoto não uma vez consigo também, que era fazer filho isso, de não sei quem jogando. Cara, eu falei, caraca, o moleque tá cheirado. Deve ter dado um chocolatinho pra ele. o Nescauzinho do moleque. O moleque não parava, ele pulava, descia. Eu falei, Então, mas é que ele proporciona que você entra em campo e tá jogando Neymar. Aí, mano, você tá. Mano, você não vai se divertir tanto, você só vai tomar pau. isso aí também é louco. Isso, assim, ainda não. Eu acho que precisa ter vários outros ambientes mais inclusivos digital, porque hoje não é. Hoje é de uma molecada que você entra. Voando. Você meio passa mal se não tiver ali no negócio, né? Mas eu gosto de xingar. Ô, tiozão, quantos você tem? Os moleques falam. Eu sou bem mais velho que você. Mas eu jogo com criança. É muito louco isso, cara. E a criança te arregaçando. Às vezes joga no mesmo time. Às vezes é muito louco. Sim. Ele, tio, me adiciona aí. Então, mas você vê que mágico muito que louco. é. Você tá brincando com uma criança de 10 anos, um insano, cara de cara. 30, todo mundo ali na mesma. É lógico que tem a parte tóxica, tem todos vários problemas, claro, né? Mas é do ser humano, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa mágica ali, porque eu fazia Surreal. isso com meu pai. Sim. Eu jogava videogame com meu pai. Teve uma época que ele parou de jogar, mas o jogo, ele é pra isso, né? Pra gerações trocarem ideia e se interagirem, né? E nasce ali um bagulho que, mano, um cara deficiente, né? Teve uma história de um cara deficiente que depois descobriram. Ele é um cara, quando ele morreu, que descobriram. Só que ele era um cara deficiente. E o cara jogava. E ele jogava, construía coisa. Eu não lembro assim, exatamente dos detalhes todos da história, mas ele tinha uma vida virtual muito foda. Todo mundo conhecia ele era muito famoso. E a pessoa descobriu que ele era deficiente quando ele morreu. Eu não sei se você assistiu o filme, estão falando que é o filme que vem falando do metaverso alguns anos atrás. Eu vi o filme e comprei o livro essa semana, O Jogador Número 1. Ah, vi. Ali tem uma fantasiazinha, tem uma mas fantasia mas é fala muito disso, assim. Assim, traz um pouco essa história do que poderia ser o metaverso, até nessa questão de ser deficiente, de ser criança, Isso. de ser adulto. Ele traz à tona, né, essa história que a gente tá falando pouco, mas que deixa claro na visão de quem tá vendo, fala assim, é isso daí, tá ligado? Tipo, é muito louco. Porque a gente tem nossas personas no Instagram que não necessariamente é exatamente a gente. Exatamente. E no mundo virtual isso vai, né, Vai ainda se vir mais ampliando ainda, mais ainda. E você poder viver coisas que você não, né, talvez não viveria pelas Exato. barreiras físicas e tal, né? E aí, pra gente encerrar, estamos em 2022, como a gente disse, um ano maluco, Copa, eleição, o Covid ainda está acontecendo no mundo, a gente espera que essa variante, o Omicron, aí seja a variante final da história toda. Quais são os projetos aí para 2022? O que você vai aprontar aí para esse ano? Cara, eu tô... Assim, o Catraca tem esse projeto do Diversa e a gente queria voltar às raízes e produzir bastante coisa legal. E meu outro projeto é
trabalhar mais com Unreal, com essa coisa de realidade virtual, de metaverso, é uma coisa que estou estudando. Eu fiz o clipe do Tim Maia já usando essa tecnologia recente e estou estudando bastante animação 3D, VR, AR, é algo que eu tenho estudado e tenho feito coisas e quero continuar esse ano fazendo isso. E tem um resgate histórico que eu estava te falando de pegar todo o acervo desses 10 anos da revista Rap Brasil. Eu estou doando para o acervo da Unicamp, que chama AEL. E eles têm lá todo o acervo do MNU, do Guilé 10. E aí todo esse acervo de 10 anos de jornalismo sobre hip hop vai estar digitalizado, mas também vai estar lá para visitas. Tá em temperatura ideal, então isso daqui 100 anos, quem quiser saber a história, primeira entrevista do Criolo com o Pacto Latino vai estar lá, sabe? Então esse era o projeto que eu desde o ano passado estava correndo atrás, esse ano vai se concretizar de disponibilizar essa história de 10 anos do hip hop para as pessoas, para todo mundo que participou, ou que a nova geração que quer consultar, historiadores. Então, depois que eu fiz o Amarelo e a série da GNT e alguns outros documentários, você vê a importância de catalogar isso e ter essa história para quando um roteirista vai pesquisar, tenha onde buscar essa informação, sabe? Ele vai pesquisar a história do SNJ, vai achar muita coisa, vai pesquisar a história do Sabotagem, que morreu antes da internet, vai achar muita coisa. Então é o grande projetão assim de hip hop de colocar isso tudo. E em breve tem o site no ar, manda aí pra vocês dar uma divulgada, colocar essa história aí. Bacana. Pô, valeu, Alexandre, pelo papo aí, puta aula, né? Vai ser o episódio mais longo até agora. Nossa, batemos recordes. Estamos chegando quase a 2 horas aí de podcast, mas acho que foi uma baita aula. Tá acho que foi maluco. sensacional, né, Tio? Minha cabeça já não é boa. Aí já junta com os outros doidos. Na sexta-feira aí começa, ainda. Agora eu fico processando isso aqui até... Mas muito legal, cara. Deixar aí 2 recados, então, pra vocês. No final do episódio, você que está assistindo na estreia, no ao vivo, vamos dizer assim, a gente vai fazer um post no feed e a gente vai sortear as 3 obras aqui. Quem fazer o comentário, deixar no nosso comentário ali os insights bacanas que vocês tiveram desse programa. E aí a gente vai sortear aqui a revista, o Raul e o Minas da Várzea para vocês. Aí a gente vai enviar na casa de vocês. Só depois de eu ler. E aí, todo final de programa, eu deixo sempre alguns insights aqui que eu tirei aqui, né? Esse foi um... Como é que o Chris Connept chama? É o Jedi. É o Jedi. Palavras do Jedi. Palavras do Jedi. Então, assim, 2 coisas que eu deixei aqui anotado. Então, um ano de eleição, a gente tem 2 extremos aí que vão acontecer, mas a gente não deve se basear somente nos extremos. Você procura a sua melhor escolha, independente de que lado e tal, o que vai de fato fazer melhor para você e para o país que você vive, né? A gente tem que pensar que a gente vive num negócio, numa comunidade, né? É um país. Então, não só para você, que vai funcionar para você, mas que vai ajudar toda a população, né? Lembrando sempre que deixar a sua história gravada, né? Então ele fala que a gente falou um pouco da história do hip hop, a história de toda... às vezes a comunidade não tem acesso a isso, então tenta registrar a sua história, deixar traços aí marcados aí para você ter o que dizer lá para frente, né? E ainda tá ligado na questão da tecnologia, né? A tecnologia tá aí. Eu acho que é importante a gente estar sempre atento ao que está acontecendo, ao novo, se informar. Como lá atrás, por exemplo, o Preto Góes era um cara antenado na frente, a gente sempre teve antenado também. Eu acho que você aí do seu lado aí pode se antenar e buscar novas informações. Valeu, Alexandre. Valeu, Thiago. Top. Valeu, Rec 709. E vamos pra cima. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau. Usem máscara. Se vacinem. Top.